Boa noite e boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu e ao nosso webinar do nosso PMI DF. Eu gostaria de agradecer de coração todas as pessoas que estão aqui nos assistindo aqui no chat, o pessoal que está no backstage nos ajudando a transmitir esse evento maravilhoso. E desde já eu gostaria de conhecer as pessoas que estão aqui no chat. Então, mande uma mensagem aqui falando de onde você está falando, para que nós possamos conhecer um pouco melhor vocês, ok? Então, vamos à minha autodescrição. Eu sou um homem branco de 36 anos, eu tenho uma barba cheia e pequena, estou de camiseta preta e com um fundo aqui do PMI. Atualmente, eu estou como gerente de relacionamento do voluntariado e também como moderador de eventos aqui do PMI. Bom, agora vamos conhecer um pouco sobre vocês. Vamos aqui ao chat. Ayrton Silva, boa noite. Gilberto, boa noite. Márcia Gomes, boa noite. A Márcia é de Unai, a Amanda é de Belo Horizonte. O Anderson é de Águas Lindas do Goiás. A Larissa, boa noite. Valério, boa noite. A Maria Eugênia é de Brasília. Temos aqui também o Júlio César do Distrito Federal, a Juliana de Fortaleza. Que bacana, pessoal. Todo o Brasil aqui assistindo a gente. Temos aqui mais um boa noite para o pessoal de BH do Diego. Tem o Clévio, a Adriana, a Ana Lídia. Gente, tem muita gente. Vai falando de onde vocês são, a gente quer conhecer vocês. Temos aqui também o pessoal de Porto Alegre, temos de São Paulo, temos até do fora do Brasil, pessoal. Temos aqui o Valério de Kansas City, lá nos Estados Unidos. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. A gente vai ter um evento muito maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desse evento. Muito obrigado pela presença de vocês e continuem conversando com a gente aqui no chat, que aos poucos a gente vai subindo aqui para o palco. Bom, nesse webinar vamos abordar os desafios e oportunidades que surgem ao assumir uma posição de liderança. Tornar-se líder pode ser uma experiência transformadora, mas também vem com uma parcelinha de responsabilidade e novas expectativas. Temos principais competências e novos desafios que precisam desenvolver. Estratégias para construir e liderar equipes eficazes e como lidar com a pressão e a complexidade do papel de liderança. Este evento é ideal para aqueles que recentemente se formaram como líder e estão preparando para essa função de liderança. Bom, sabendo um pouco mais sobre como vai ser o nosso webinar, vocês já me conheceram um pouquinho e sei de onde vocês estão falando. Agora eu queria convidar ao palco a nossa presidente, Cristina Duarte, para subir ao palco para dar uma boa noite para vocês. Cris, o palco é todo seu. Boa noite, que prazer estar aqui com vocês, mais um webinar do nosso circuito esse ano, 2024. Então, eu fico muito contente de estar aqui, mais uma entrega desse time bacana aqui da nossa diretoria de eventos. Então, para quem não me conhece, sou Cristina Duarte, estou como presidente aqui no capítulo Distrito Federal, e sou uma jovem senhora de tez branca, cabelos negros, um pouquinho fora do peso. Estou aqui de blusa branca e com grandes expectativas sobre o tema que a gente vai abordar. Cada vez mais, a gente assume cargos de liderança. E é sempre bom a gente entender um pouco das nossas responsabilidades, dos nossos cuidados, técnicas, né? E tenho certeza que o Fabiano vai trazer aí grandes insights para vocês. No mínimo, você vai liderar a si mesmo. Então, é sempre bom saber como conduzir, né?
Eu quero deixar aqui minha gratidão aos voluntários que fizeram isso acontecer. Então, Rafael, Júlio, Diana, Ana Lídia, nossa diretora de eventos. Então, meu muito obrigada. Sem vocês, sabe que as nossas entregas no capítulo seriam mínimas, então é muito importante esse exercício, essa dedicação de vocês. Com isso, a gente entrega mais, somos mais fortes e a nossa comunidade agradece, né? Vocês, meus queridos participantes, quero deixar aqui uma palavra de agradecimento por vocês sempre fiéis, sempre vindo juntos. Você vê que a gente tem aqui uma abrangência no país todo, né? E fora também. A gente tem sempre aqueles que buscam, né? Conhecem a nossa plataforma, conhecem como o capítulo trabalha e estão sempre participando. E é muito importante, gente, que vocês busquem esse conhecimento. Isso é importante para vocês consolidarem o ambiente funcional de vocês, né? Outra coisa que eu gostaria, assim, de frisar, mantenham o PMI nas redes sociais de vocês, acompanhem tudo que a gente vem publicando, os próximos eventos, venham fazer parte. Temos sempre vagas no voluntariado dentro do nosso capítulo, e isso é muito importante. Outra coisa, façam sugestões, compartilhem conhecimento, busquem temas que são de interesse de vocês, se manifestem à vontade, é um prazer fazer isso e entregar para vocês exatamente aquilo que vocês entendem como necessário nesse momento de vida de vocês, né? Então, fica aqui meu muito obrigada. Fabiano, muito obrigada pela sua disposição. Vai ser um imenso orgulho, né, contar com os seus conhecimentos e compartilhar com a nossa comunidade tema tão importante. Fica aqui mais uma vez o meu muito obrigada e passo a vocês a palavra. Muito obrigado mesmo, Cris. É sempre uma satisfação tê-la aqui nos nossos webinars. E antes de passar a palavra a meu querido amigo Fabiano, vamos a um pouquinho do currículo dele. Então, vamos apresentar agora Fabiano Salgado. É um prazer, uma honra e uma satisfação inenarrável ter o Fabiano Salgado aqui. E quem é Fabiano Salgado? Fabiano Salgado é um jovem brilhante. Era o que todos diziam quando ele era adolescente e mostrou um pouco do seu potencial na pequena e pacata cidade onde ele morava. Não iria capaz de segurar tudo o que ele almejava em sua vida. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele ganhou um Atlas de presente, como se fosse um Google Maps no dia de hoje. Além disso, ele começou a descobrir o mundo. Ele descobriu que ele era um pequeno ponto em um mundo imenso. Mas ele ainda lembra daquele lindo lugar que na sua infância era especial para ele. Cheio de sorriso resplandecente em seu coração alegre, ele conseguiu passar por caminhos cheios de luz e escuridão em um universo cheio de esperança. Preparado para novos desafios, ele foi para Belo Horizonte, onde se formou e, crescendo, descobriu que poderia mais, e foi para a maior cidade da América Latina. Assim como o Faulkner, que gostava tanto de voar, ele alçou voos a São Paulo, e assim, hoje, ele reside e trabalha. Nosso tema de hoje, liderança, foi confiado a ele, que sempre confia, pois desde a faculdade ele atua como líder. Ele foi escolhido a dedo com suas competências e também por sua determinação, que inspiram todos nós que estamos aqui hoje. Hoje o Fabiano é um intraempreendedor, head de experiência de clientes na empresa Único IDTech, acumula sua trajetória
com mais de 12 anos de atuação em gestão de projetos e pessoas na empresa como Nuvem Shop, aplicativo de táxi 99, empresa Falcone e Fundação Estudar. É especialista em relacionamento com consumidores, produtividade e liderança. Além da carreira corporativa, ele é fundador do Confia Consultoria e atua diferentes frentes de impacto na nova economia como coautor de livro, professor, speaker em TEDx, investidor anjo e como mentor, construído para o desenvolvimento de mais de 25 mil profissionais em sua jornada. Por favor, suba ao palco, sinta-se à vontade. Meu amigo, colega, padrinho, mentor de carreira, Fabiano Salgado, o palco é todo seu. Boa noite, pessoal. Super prazer estar aqui. Antes de mais nada, deixa eu só me autodescrever aqui, aí eu já entro um pouquinho no detalhe. Então, eu sou o Fabiano, sou um homem branco, tenho barba, né, olhos verdes, um cabelo curto, e estou usando aqui uma camisa gola polo verde com um fundo imitando o escritório. Não é o meu fundo oficial, mas é um fundo aqui que imita um pouquinho de um escritório para que a gente pudesse compartilhar um pouco desse ambiente aqui sobre liderança. Quero, antes de mais nada, antes de começar para valer, agradecer as palavras aqui do Júlio. O Júlio é um grande amigo que eu tenho há muitos anos, e mais do que um grande amigo, é um profissional que eu admiro também bastante pela tua trajetória, dedicação, comprometimento e por fazer a diferença na vida de tantas pessoas ali no meio da sua jornada. Então, obrigado pelas palavras, Júlio. Quero agradecer também todo o time do PMI pelo convite para estar aqui, para falar de um papo tão legal como esse, e por todo mundo estar aqui como voluntário também ajudando a fazer esse evento acontecer. Então, primeiro de tudo, boa noite a todo mundo. A gente vai falar de um tema que fez a diferença na minha jornada e eu espero poder contribuir um pouquinho com vocês. Vocês vão perceber que minha voz está um pouco fanha, um pouco rouca, estou recuperando aqui de uma gripe, mas tive que marcar presença aqui para, de fato, a gente poder ter uma noite bem especial compartilhando conteúdo. Então, sem mais delongas, vou compartilhar aqui um material com vocês. E aí, Júlio, fica à disposição para todo mundo que está assistindo mandar dúvidas, perguntas, e a gente também vai ter uma troca super rica. Afinal, a ideia não é que seja um monólogo, mas é que a gente tenha uma troca muito legal juntos aqui. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela com todo mundo. E aí, né, de fato, para a gente começar aqui o nosso papo, por que a gente vai falar hoje aqui virei líder, e agora? Né? E aí, quando eu fui começar a pensar no que eu poderia trazer aqui de material e de pontos aqui para a gente conversar, tem várias reflexões que a gente faz quando a gente quer ir para uma caminhada de uma jornada de liderança ou a gente já é um líder. Mas antes disso, né, o Júlio já apresentou sobre mim, então eu não vou delongar mais ainda essa apresentação, mas só queria reforçar, né, além dessa experiência ali, dessa jornada, né, hoje à frente liderando um time de experiência do cliente na maior empresa de identidade digital da América Latina e tendo a oportunidade de ter vivenciado também jornadas como líder em diferentes empresas, muitas delas unicórnios hoje brasileiros, como 99, Nuvem Shop, né? Também hoje atuo como professor, mentor e palestrante, então tenho a oportunidade de não só aprender fazendo, mas também, ao mesmo tempo, aprender ouvindo histórias de várias pessoas que estão empreendendo ou empreendendo e estão construindo jornadas de liderança. Também como oportunidade de ser hoje speaker do TEDx, ser aluno de comunidades globais como Global Shapers, ser também Top Voice, Customer Experience, ser coautor de livros, né? Mas também carrego, como o Júlio comentou, uma raiz mineira muito forte. Então, hoje, né, sou mineiro de origem, sou de Unai, tenho muito orgulho de nascer nessa cidade, né? E, ao mesmo tempo, também sou um ouvidor de sertanejo raiz, né? Apreciador de cerveja com pão de queijo, um pouquinho de tudo isso. Mas, apresentações feitas, quero trazer para vocês, né, um material que ele não só... A ideia não é trazer só um conteúdo teórico sobre esse assunto, mas também, de fato, que eu aprendi nessa jornada, vivenciando a experiência em diversas empresas diferentes, diversos nichos, diversos mercados. Então, o que eu aprendi sobre isso? Né? O que é ser líder e como é que você que está assistindo aí, que quer ser líder de fato, está começando a jornada de liderança,
quais são os pontos que você tem que estar atento para que essa jornada seja cada vez mais especial para você. Então, o que eu posso dizer para vocês, assim, é que a gente passa por 3 blocos, basicamente, aqui nesse papo, e como eu comentei, fiquem à vontade para mandando dúvidas e perguntas para a gente poder também explorar outros elementos aqui. Mas a gente vai passar por 3 grandes blocos. Primeiro, vamos falar o que é liderança. Porque quando a gente fala sobre ser líder, mas primeiro precisa entender, eu sei o que é ser líder, o que é a liderança de fato. Depois a gente vai discutir sobre a carreira em liderança. Porque liderança também tem a ver com uma escolha de carreira. Tem muita gente que cresce, se desenvolve, alcança patamares profissionais de alto valor, mas não necessariamente se torna líder. Mas se torna líder, tem também seus bônus, seus desafios. Então, eu quero ser líder? Então, vamos discutir um pouco sobre isso. E no final, a gente explora de fato quais são as habilidades, então, que fazem uma liderança ser boa. Eu trouxe um conteúdo aqui com vários aspectos, mas eu quero, de fato, que a gente consiga transformar isso num diálogo, mesmo remoto, para que a gente possa explorar todas as dúvidas que possam surgir disso. Beleza? Então, espero que esteja todo mundo pronto, né? Não estou conseguindo ouvir vocês, mas podem mandar aí no chat dúvidas, perguntas, também comentários, que isso vai ajudando a gente a construir aqui uma linha de comunicação durante essa noite aqui juntos. Então, para começar, antes de mais nada, o que é liderança, né? Aqui eu trouxe algumas quotes, né? O que é quotes, né? Eu trouxe umas citações que são muito comuns quando a gente fala sobre liderança. Olha só. Primeiro, talvez você já tenha ouvido alguma delas, né? Liderança é um dom natural concedido a poucos. Interessante isso aqui, né? Então, quer dizer, algumas pessoas têm, outras não têm. Vamos entender se é isso mesmo. Segundo, um excelente especialista será um excelente líder. Ou seja, se eu tenho conhecimento técnico profundo em algo, então provavelmente se eu liderar, se eu virar um líder, eu serei um bom líder nisso também. Terceira citação aqui. Líderes criam bons seguidores. Ou seja, se eu sou um bom líder, eu vou criar seguidores, né? Principalmente na área da rede social. Quer dizer que eu sou líder, todo mundo tem que me seguir. E por último, o líder é o centro do universo. Ou seja, o líder é herói. Se ele está lá, ele é a pessoa que, de fato, resolve tudo, resolve todos os problemas. Esse é o papel do líder. Eu não consigo ouvir vocês, mas se vocês quiserem, podem compartilhar aqui no chat, só para eu entender um pouco mais, assim, o que vocês acham dessas citações, qual delas é a verdadeira, né? Qual dessas citações aí, de fato, é a verdadeira? E aí, vamos entender um pouco mais isso aqui. Deixa eu ver aqui no chat como é que tá. Mas olha só, qual citação dessas aqui? Eu vou contar para vocês um segredo. Sabe qual dessas é a verdadeira, gente? Na verdade, nenhuma. Tá? Porque liderança não é um dom, vocês vão, a gente vai falar um pouco sobre isso, ela é desenvolvível. Além disso, liderança não quer dizer que eu sou bom tecnicamente em algo, eu vou ser um bom líder naquilo, existem outras habilidades que eu preciso desenvolver. Não necessariamente o líder cria seguidores, mas ele cria pessoas que ele confia e que confiam nele. E o líder não é o centro do universo. Nem sempre, ou na maioria das vezes, diria, o líder não tem todas as respostas. Ele sabe fazer boas perguntas, mas ele não necessariamente tem todas as respostas. O que isso significa na prática? Que ser líder é muito mais do que aquilo que a gente ouve falar. Eu gosto muito, né? E aí, quando eu fui construir esse material aqui, eu fui lá no dicionário, né, do Google, eu falei assim, o que é ser liderança? E eu gostei muito dessa citação que ele trouxe, que é: liderança é a habilidade de motivar e inspirar pessoas de forma positiva. Na liderança, essa motivação vem muito pelas atitudes práticas do líder do que propriamente dito pelas palavras que ele diz, né? Não é que eu faço o que eu falo e não faço o que eu faço, né? Na verdade, não. Né? A liderança vem muito também com um exemplo. E aí, eu gostei muito dessa parte da habilidade de motivar e inspirar pessoas, porque a gente pode traduzir isso também de uma outra maneira, que é: liderança é atitude, ou seja, não existe liderança sem ação. Liderança sem ação, gente, é só pensamento. Então, liderança tem a ver com atitude. Segunda coisa, liderança não tem a ver com cargo. Isso é bem interessante, porque eu posso ser um líder e não ter o cargo de um líder. Então, vamos pensar no dia a dia. Talvez você tenha uma rede de amigos, tem aquele amigo que consegue conectar todo mundo. Que é aquele amigo que é a pessoa que puxa as outras pessoas para os rolês, para a comunidade, para as conexões que vão fazer, para saídas juntos. Então, aquele é uma pessoa líder. Ele só não tem um cargo de liderança.
E liderança é alguém que, como consequência, ele gera algum impacto. Então, ele tem que gerar algum impacto para alguém ou para algo. E aí a gente pode ter os líderes formais, que são aqueles que têm um cargo, né, uma função, na maioria das vezes dentro de uma empresa ou de uma organização. E eu tenho o líder, que são líderes que têm, às vezes, o poder da liderança, mas não tem um cargo. Então é muito interessante a gente entender isso. Outro ponto para a gente entender sobre liderança é a gente entender que existe uma diferença entre gestor, que é a pessoa que planeja, organiza, coordena, soluciona as coisas, entre o chefe, que tem o poder de decidir, ele é a pessoa que decide, e entre o líder, que é quem ouve a sua equipe para que juntos eles criem soluções para os problemas que estão acontecendo ali. Então, olha que interessante aqui, pessoal, quero trazer de reflexão. Às vezes, a gente vai encontrar na jornada profissional gestores, e bons gestores. Às vezes, a gente vai encontrar na jornada profissional chefes. E às vezes, a gente vai encontrar na jornada profissional líderes. Qual que é a grande questão? Eu posso ter esses dois papéis. Muitas vezes eu sou um gestor, líder. Eu sou um gestor, chefe. Mas dificilmente eu vou conseguir fazer a diferença se eu não for líder. Então aqui vale o grande ponto, né? O Nelson Mandela, um dos grandes aí, para mim, das grandes pessoas que existiram no mundo, né? Ele tem uma frase que ele diz: um líder é como um pastor. Ele fica atrás do rebanho, deixando os mais ágeis saírem na frente, onde os outros seguem, sem perceber que o tempo todo eles estavam dirigindo por trás. Então, o líder, muitas vezes, não é a pessoa da frente. Ele não é a pessoa que está lá na câmera, no palco. Ele é a pessoa do bastidor. Muitas vezes ele vai precisar estar no palco. Ele tem que ocupar esse papel. Mas a maioria das vezes ele vai estar garantindo que a equipe faça a diferença no dia a dia. Dito isso, então, isso é liderança, né? E aí também depois podem comentar no chat. Júlio, alguma dúvida, algum comentário aí que você queira contribuir aqui? Se não, a gente vai em frente. Vou voltar aqui só para te responder, meu amigo. Por enquanto, não. O pessoal aqui está muito feliz, subiram muitos emotions aqui. Então, pode seguir aí e se tiver pergunta, a gente organiza, tá bom? Fique à vontade. Perfeito, obrigado. Então, gente, vão mandando aí, tá? Dúvidas se forem surgir. Então, primeiro falamos sobre liderança. Agora, eu quero trazer uma reflexão importante. Todo mundo está assistindo aqui agora, mesmo que já seja líder. Você quer ser líder de verdade? A primeira reflexão que a gente tem que fazer, tá? Quando a gente fala de liderança, é se eu quero ser líder. Porque ser líder é uma escolha de carreira, é uma escolha que eu quero fazer. Eu quero ser um líder de pessoas, eu quero ser um líder de projetos, eu quero ser um líder de negócios. E toda liderança, ela tem o que a gente chama de ônus, ou seja, seus desafios, a parte que não é legal, e seus bônus, que é aquilo que é legal. Né? Imagina só, gente, como líder, muitas vezes, dentro de um negócio, você vai ter que tomar uma decisão de ter uma pessoa que você precisa desligar alguém de uma empresa. Olha que loucura. É uma decisão que você influencia na vida de alguém. Isso é um ônus, ou seja, é um dos desafios ser líder. Mas também tem bônus. Você tem a vantagem de ajudar no desenvolvimento das pessoas. Então, isso é um mega bônus. Só que, como é uma escolha de carreira, é importante entender. De fato, é o que eu quero para mim? E eu brinco que essa decisão, muitas vezes, passa pela famosa lei do tio Ben do Homem-Aranha, né? Para quem já ouviu aí o Homem-Aranha, sabe que o tio Ben diz, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, de fato, o líder traz poder, mas ele também traz grandes responsabilidades. Mas vamos imaginar que vocês estão assistindo aqui e decidiram que querem ser líderes. Então, aqui eu quero trazer algumas reflexões de como começar. Eu digo que quando a gente transforma em liderança, às vezes a gente vai assumir pela primeira vez a cadeira de liderança, ou quando a gente chega como líder em um novo lugar, uma nova organização, um novo projeto, uma nova empresa, a gente vai vivenciar, gente, diferentes desafios. Então, eu quero trazer para vocês aqui algumas reflexões de como fazer com que as primeiras semanas como liderança elas sejam mais suaves, sejam mais simples. Então, como é que eu começo? Dica 1, tá? Tem um livro que eu gosto muito, ele chama Pipeline da Liderança. Tá nas recomendações finais aqui do webinar, e ele é de um autor chamado Ranchara. Por que esse livro é legal? Porque ele vai mostrar quais são os steps, ou quais são os passos que acontecem quando eu vou assumindo cadeiras de liderança. Então, ele vai dizer que todo mundo, né, quando está fazendo uma determinada atividade, ele é líder de si. Porque ele já é líder, mas ele é líder dele mesmo. Né? Então, ele tem as atividades, as obrigações com ele mesmo.
À medida que ele vai avançando na carreira, ele vai tomando em outros papéis. Então, o primeiro passo, a primeira transição de liderança que ele diz é: eu saio de ser líder de si e vou para líder de outros. Ou seja, eu começo a liderar outras pessoas. Depois, eu passo um segundo step. Muitas vezes, dentro da carreira corporativa, é quando eu viro um gerente, por exemplo, onde eu começo a liderar líderes. E aí eu vou liderar outras lideranças. Depois, eu vou ser um líder funcional, onde eu vou liderar uma determinada área ou uma determinada unidade de negócio. E aí eu vou transitando para ser um líder de negócios, onde na maioria das vezes, então vou dar um exemplo, meu papel hoje, eu sou um líder de negócios. Eu sou responsável por uma área com mais de 80 pessoas diretamente e mais dezenas de outras pessoas indiretamente ligadas, onde eu tenho um papel de garantir indicadores que são estratégicos para o negócio. Então hoje eu sou um líder de negócios. Na maioria das vezes, dentro de uma empresa, são os executivos que estão ali. Depois, eu vou ter como líder de grupo. Na maioria das vezes, são os cargos de C-levels, onde você é responsável por um grupo imenso, né? Muitas vezes aqui com centenas, milhares de pessoas abaixo da tua liderança. E por último, eu viro um papel de líder corporativo, onde, de fato, aqui eu assumo um papel como CEO, como presidente, onde eu sou responsável por toda a gestão daquele negócio, daquele projeto, daquelas pessoas. Então, gente, a carreira de liderança, né, em alguns lugares, isso aqui a gente tem menos transições, em outros tem mais transições, mas o mais importante é que ela segue uma lógica de passo a passo. E para cada transição que acontece, outros vieses a gente tem que aprender, outras habilidades a gente vai ter que aprender. Afinal, ser líder de uma pessoa é diferente de ser líder de um líder. Afinal, ser líder de um líder é diferente de ser líder de uma unidade de negócios. São outras habilidades. Mas eu quero focar aqui principalmente nessa primeira transição, que é quando eu saio de um líder de si para ser um líder de outros. No geral, quando isso acontece dentro de uma organização, dentro de uma empresa, às vezes você vai ter que lidar com a primeira relação, que é construir a confiança com pessoas que antes eram seus pares, antes eram seus colegas, ou antes, né, ou aqueles liderados que ainda não te conhecem como líder. Então, às vezes, tem pessoas que vão estar ressentidas por não ter sido promovidas, vão estar na defensiva, muitas vezes, vão estar felizes, né? Às vezes vão estar felizes por ter você como líder, e às vezes vão estar perdidos por saber, será que realmente essa liderança vai me ajudar no meu desenvolvimento? Outra coisa que a gente precisa entender é que quando a gente faz a primeira transição da liderança, a gente assume o papel de gerir recursos. Então, às vezes eu vou ter que gerir recursos financeiros, vou ter que gerir recursos internos, vou ter que gerir recursos externos. Então, muita coisa vai acontecer no tempo inteiro. Mas eu tenho que estar atento que o meu papel muda. Já não basta eu só entregar resultado. Eu vou depender, a partir de agora, de resultado de outras pessoas também. Júlio, dúvidas aí? O pessoal aqui, ele gosta muito de como é que funciona na prática, né? A gente ficou muito feliz em saber que você hoje atua cuidando de 80 pessoas, mas e como é que foi aquela sua primeira experiência, né? A gente viu aqui que você passou de líder de si para liderar pessoas. A gente gostaria de ouvir qual foi a primeira experiência de liderança que você teve. Compartilhe um pouco com a gente. A primeira experiência de liderança, gente, eu tive aos 19 anos de idade. Então, era bem novo nessa época e assumi uma gestão de 20 pessoas, tá? Então, o que é interessante entender aqui, né? Eu brinco que a primeira vez que eu assumi o papel de liderança, todas as pessoas da minha equipe, elas eram mais velhas do que eu, ou seja, eu tinha um trabalho também de mostrar que a idade não era necessariamente a ver com a maturidade que eu tinha naquela época, mas eu também fui aprendendo muito o que não fazer. Então, eu brinco que a primeira liderança, muitas vezes, né? Então, aqui a gente está tentando facilitar, né? Eu vou trazer para vocês aqui alguns insights de aprendizados que eu tive. Mas lá atrás, eu não tive esse webinar aqui para me falar, olha, o que você precisa prestar atenção quando você vira líder? Então, tive que aprender muito fazendo. Mas eu digo para vocês que eu aprendi mais o que não fazer. Então, a primeira liderança, muitas vezes, a gente vai aprendendo no teste. Mas uma das coisas que eu já tinha muito claro na cabeça é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Que é, antes da gente entrar a fundo em querer fazer as coisas acontecerem, eu preciso parar a minha bola e entender aonde eu estou, entender meu time, entender a minha equipe. E aí, Júlio, pegando o teu gancho, lá na primeira liderança, eu não sabia muito bem, de forma metodológica, fazer isso.
Mas eu sabia primeiro que eu precisava visualizar o ambiente. Eu precisava entender quem são as pessoas que estão na minha equipe, o que eu já sei hoje sobre elas, o que eu sei sobre mim mesmo. E aí eu começava a investigar. Eu comecei a fazer, por exemplo, no primeiro momento que eu assumi liderança, a chamar cada uma das pessoas individualmente e entender. Me conta, o que você espera de mim? O que eu posso fazer como liderança para você? Aí, fui ouvindo, né? O que hoje está legal? O que não está legal? O que não está funcionando? O que não está funcionando? E a partir daí eu pude escolher quais eram os pontos que eu, como líder, podia atuar e quais não. Ou quais eu ia atuar, mas não naquele momento, um pouco depois. E aí sim, aí eu ia construir isso com o time. Então, o que eu mais aprendi, embora muitas vezes errando mais do que acertando, foi que, à medida que eu conseguia entender cada uma das pessoas da minha equipe, entender as dores, os desafios, as necessidades, e o que eles esperavam de mim como líder, eu podia entender aonde eu ia chegar. Então, esse é o primeiro passo, a primeira dica que eu dou. Esse primeiro passo, gente, antes de mais nada, não sendo na cadeira de liderança, né? E aí as pessoas assumem o poder. Esquece o poder. Primeiro passo, líder tem que ser servo. O que é ser servo? É entender que o papel da liderança é servir as outras pessoas. É como eu garanto que as outras pessoas performem e façam cada vez melhor o papel delas. E aí sim, a gente começa a avançar a partir de agora. Dito isso, gente, então, primeiro passo, né? Visualizo, investigo, escolho, construo. Vou dar uma segunda dica aqui, que é o segundo passo, que é um pouco do que eu acabei de dizer também, alinhar a expectativa. Só que quando eu me transformo em liderança, eu não posso só entender que a expectativa é o que eu tenho na minha cabeça. Porque, gente, expectativa é um negócio complicado. Por quê? Eu tenho a minha expectativa, cada um de vocês tem a de vocês. E aí, se vocês têm uma expectativa desalinhada, vai ter frustração. Então, o que é importante, assim? Primeiras semanas como liderança. Primeira coisa, reflete qual que é a tua expectativa. E aí, a dica é que você faz isso aí no papel mesmo. Exemplo de algumas perguntas que você pode se fazer. O que eu espero que a minha equipe seja capaz de fazer? O que eu espero do meu líder? O que eu espero das necessidades dos clientes? O que eu espero? Qual a minha expectativa com os resultados que eu preciso entregar? E quanto mais eu vou escrevendo isso no papel, já vai ficando mais claro para mim quais as minhas expectativas que eu tenho como liderança. Coloquei isso no papel, escrevi para mim mesmo, aí eu vou para liderança. Porque aí eu vou ter que procurar a minha liderança. Eu tenho que entender o que ela espera de mim, também de mim como líder. E aí eu posso perguntar, qual que é a expectativa que você tem nos próximos 6 meses? Gente, a maioria das vezes as relações profissionais costumam falhar porque as pessoas estão desalinhadas da expectativa. Olha que loucura! As pessoas estão desalinhadas da expectativa que têm umas com as outras. Então, senta com a liderança, com o teu gestor, seja um coordenador, seja um gerente, seja um diretor, seja qual for a função, senta com a liderança e entende. O que você espera do meu papel? O que eu posso ajudar hoje na equipe? O que eu posso contribuir a partir de agora nessa nova função? E aí, a partir daí, você já tem um mapa do que essa liderança espera de você. Aí eu vou para o terceiro passo, que é alinhar com a equipe. E aqui eu posso, então, seguir algumas atividades diferentes. Eu posso reunir todo mundo da equipe e ouvir todo mundo. Gente, estou chegando agora, me coloca no papel de humildade, me contem, o que eu posso fazer diferente? Às vezes, não é muito comum as pessoas terem liberdade, né, de falar logo de cara para a liderança o que elas querem fazer. Então, o que você pode fazer aqui? Você pode simplesmente criar metodologias diferentes. Uma delas é um espaço que diz assim, keep, stop, start. É em inglês, traduzindo, o que eu mantenho, o que eu paro de fazer, o que eu continuo fazendo. E aí você pode fazer esse trabalho junto com a equipe, ouvir todo mundo da equipe. O que eles podem parar de fazer, continuar fazendo, aprimorar fazendo. E aí você, como líder, tem mais um mapa. E para fechar, também comunica com seus clientes. Independente da função que você está fazendo, você vai ter um cliente interno, vai ter um cliente externo. Então, a mesma coisa. Clientes, o que vocês esperam? O que minha equipe pode fazer diferente? Né? Se eu sou uma equipe de projetos, conversa com os stakeholders. O que vocês esperam da minha equipe a partir de agora com a minha nova liderança? Toda vez que eu chego, e aí eu falo com vocês que eu uso essa matriz, esse alinhamento, não só quando eu assumo uma nova cadeira de liderança, mas quando eu também chego numa empresa diferente. Porque aí, a partir daí, gente, você já tem um mapa das expectativas. Você já sabe o que é igual para todo mundo, o que seu líder espera, o que a sua equipe espera, o que seu cliente espera.
e eu já sei também o que é diferente. E aí, se eu sei o que é igual, eu sei o que é diferente, legal. Já tenho um plano de trabalho a partir de agora para fazer. E para fechar, o que eu digo para vocês é que expectativa e alinhamentos não é uma foto. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, eu vou fazer isso no primeiro mês, eu vou fazer no segundo mês, eu vou fazer no sexto mês, eu vou fazer daqui 2 anos, 5 anos. Porque quanto mais eu entendo o que o outro espera de mim, mais eu, como liderança, me preparo para isso. Faz sentido aí, Júlio, isso? Faz muito, mas muito sentido mesmo, meu amigo. E temos pergunta. Eu vou subir aqui na tela para gente, beleza? Temos aqui a pergunta da Isabel Correia. E ela pergunta o seguinte, Fabiano: será que o ambiente em que o líder está inserido tem impacto sobre a sua liderança? Isabel, tem muito, né? Todo ambiente que você está, ele te influencia. Dá um exemplo simples. Se eu estou trabalhando remoto e eu trabalho numa mesa, eu tenho um modelo de produtividade. Se eu trabalho da minha cama, eu tenho outro formato de produtividade. Quando dentro de uma empresa, a cultura da empresa influencia. Se eu tenho uma cultura mais burocrática, eu costumo ser um líder mais burocrático. Se eu tenho uma cultura mais dinâmica, eu vou ser um líder mais dinâmico. Então, sim, o ambiente influencia. Mas o que eu digo aqui também é que você, como líder, tem o poder de influenciar o ambiente. Então, a dica que é, de um lado, entenda onde você está, né? Se você está num lugar onde você tenha fatores culturais importantes, eu, como líder, preciso estar conectado a eles e preciso me adaptar também, né? Se eu quero estar lá, se eu quero me desenvolver naquele papel. Mas, por outro lado, também, eu, como liderança, eu posso e devo, cada vez mais, criar um modelo que eu acredito que vai fazer diferença. E a partir daí, começo na minha equipe e vou me inspirando outras pessoas a também fazerem diferente. Bom que já respondeu a segunda pergunta dela, que seriam quais seriam as dicas, né? A gente tem um comentário aqui da Tatiana também falando sobre o preconceito de gênero, né? Que ainda é uma realidade em algumas empresas. Mulheres na liderança enfrentam desafios adicionais, principalmente no tecnológico. Hoje a gente tem o orgulho, né, de ter aqui com a gente a nossa presidente Cris Duarte, que é uma grande líder mesmo e que faz um trabalho excepcional aqui. Se puder falar um pouco sobre a liderança feminina, né? Tá aqui o pedido da Tatiana. Você já teve líderes mulheres? Quero que você fale um pouco para a gente como é que foi essa experiência. Legal. Tatiana, primeiro, obrigado por trazer esse comentário para cá. Eu acho que é super importante a discussão de gênero, mas não só, tá? Todos os tipos de discussões sobre como a gente constrói um ambiente mais diverso, tá? Eu, como liderança, desde o primeiro momento que eu assumi como liderança, eu coloquei um pilar para mim que não está necessariamente como pilar de uma empresa A, de uma empresa B, de uma empresa C, que é como eu ajudo a construir um ambiente mais diverso, né? E, obviamente, né, falando de um papel de um homem branco, que basicamente está dentro de uma empresa, já entendo ali que existem pontos adicionais que me colocam numa posição que me facilitam eu alcançar novas posições de liderança. Então, meu papel aqui é ser como eu consigo ser um embaixador para ajudar a impulsionar para que novas lideranças aconteçam. Então, de um lado, assim, na minha trajetória, eu tive a grande oportunidade de ter a maior parte das minhas lideranças sempre foram mulheres. Então, isso me ajuda também a aprender cada vez mais, né, e me desenvolver nessa caminhada de ter um olhar cada vez mais forte para a diversidade. Mas, por outro, o que eu entendo é assim, existe sim uma desigualdade dentro do mercado profissional, existe sim um fato que é como a gente consegue cada vez mais equalizar isso, mas existe uma jornada longa para isso acontecer. O que vai acontecer, o que a gente pode fazer aqui é, cada um de nós como profissionais, todo mundo está assistindo aqui, é ocupar esse papel de pensar dentro do teu trabalho, no teu dia a dia, da tua função, como você ocupa esse papel de ser um embaixador disso. Olhar para o teu time e dizer, peraí, meu time, ele é equitário em todos os aspectos que existem? Ele está representando, de fato, a maior parte dos clientes que eu atendo? Então, na prática, quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai equalizando. Mas eu concordo, Tatiana, eu não acho que é um cenário fácil que a gente está vivendo hoje, mas é um cenário que eu acho que quanto mais a gente tiver pessoas que valorizam e entendem o poder de quanto a diversidade entrega de valor de resultados, mais a gente vai construir uma cultura que a gente tenha, mas não só lideranças femininas de excelência e de sucesso, inspiradoras, mas que a gente tenha também
outros profissionais diversos ocupando esses cargos de liderança. Muito bem, a Isabel mandou aqui um agradecimento, né? E a gente tem mais uma perguntinha aqui, Fabiano. Temos aqui a pergunta da Larissa Seguro, que é sobre liderança em vendas. Em relação a empresas que lidam diretamente com vendas, como podemos motivar os vendedores? Excelente pergunta, Larissa. Motivação, acho que assim, independente se é vendedor ou qualquer outro papel, tá? Eu gosto muito, a gente pode poder ter um webinar só falando de motivação, porque também é um assunto que eu estudo bastante e gosto muito. Mas eu vou tentar resumir em alguns pontos para você ter no radar. Acho que o primeiro deles primeiro de tudo, motivação começa entendendo qual é a expectativa de cada uma das pessoas. Se eu não entendo quem são essas pessoas, o que elas esperam, não adianta eu criar milhões de ferramentas diferentes, gamificação, bonificação. Eu preciso entender o que elas esperam. Então, primeiro passo. A partir daí, a gente também tem que entender, tem um conceito que, imagino que todos vocês vão lembrar da época do colégio, né, que é um conceito chamado pirâmide de Maslow. É um conceito bem antigo, mas é um conceito que é bem funcional também hoje em dia. Eu só consigo motivar alguém se ela estiver preenchida com outros atributos. Então, eu vou dar um exemplo. Não adianta eu querer oferecer uma experiência incrível para alguém se ela hoje está insatisfeita do ponto de vista de remuneração. Ou se ela está insatisfeita porque ela não entende que ela tem um ambiente de trabalho que seja funcional. Porque a gente tem uma cadeia fisiológica, depois biológica, depois social, que a gente precisa seguir. Então, quanto mais eu entendo também aonde cada uma das pessoas tem as suas expectativas, mais eu vou conseguindo construir programas através disso. Por último, aí sim, eu vou construir programas de reconhecimento que vão garantir que as pessoas sejam reconhecidas pelo que elas estão entregando versus o que é esperado. Então, eu vou alinhando expectativa. Acho que a melhor forma de motivar alguém, porque a motivação, eu digo até brinco assim, que a motivação, ninguém consegue necessariamente motivar alguém, que a motivação vem interna. Mas eu, como liderança, eu posso inspirar, reconhecer, engajar. Com isso, eu vou trabalhar uma série de metodologias diferentes. Em alguns cenários eu vou trabalhar uma campanha, em outros cenários eu vou trabalhar uma gama de gamificação, em outros cenários eu vou trabalhar um formato de reconhecimento pontual. Mas o mais importante, se eu tivesse que resumir tudo isso de novo, podemos ficar aqui falando de vários tipos de motivação, de formatos de reconhecimento diferentes, mas se eu tivesse que resumir entenda a expectativa e a partir daí você vai criar um programa que tem alinhamento com a expectativa das pessoas. Falou muito bem. Temos aqui também o Lisandro, que também estava complementando a pergunta da Larissa, né? Que ele falou que independente tem que ter um treinamento, um workshop em inclusão, né? E a gente tem aqui também o agradecimento da Larissa. Bom, vou sair do palco para o Fabiano continuar a sua apresentação. Fique à vontade, Fabiano. Perfeito. Podem mandando mais dúvidas aí, tá? Tô gostando das dúvidas até aqui, hein, gente? Podem mandando aí, a gente vai preenchendo um pouco mais. Mas o que eu quero reforçar aqui, pessoal, é que, então, uma vez que eu entendo que é ser líder, uma vez que eu entendo as habilidades, eu vou começar agora a realmente entrar como ser um líder de alta performance. Eu quero seguir essa carreira de liderança. Eu quero ser líder bom, mas e aí, o que eu faço? Eu digo que a gente pode dividir isso em 3 aspectos. Primeiro, se eu quero ser um líder bom, eu preciso me desenvolver primeiro. Vocês já ouviram aqui, né? Imagino que a maioria, ou quem ainda não teve a oportunidade um dia, né, espero que tenha, de andar de avião, né? E quando você anda de avião, você vê lá, é muito comum, você ouve uma fala da aeromoça, né, dos comissários de bordo no geral, que dizem assim, se tiver algum incidente e tudo mais, pega a máscara e coloca primeiro em você para depois colocar no outro. Por que eles dizem isso? Porque se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não consigo colocar máscara de oxigênio em outra pessoa. Então, na prática, eu só consigo ser um líder bom se primeiro eu me desenvolvo para isso. Aí eu me desenvolvi, eu vou desenvolver o time. Depois de desenvolver o time, eu vou gerar impacto. Então, vamos falar um pouquinho sobre como eu me desenvolvo. Gente, olha que interessante esses dados que eu quis trazer aqui para vocês. 77% das organizações dizem que faltam habilidade de liderança em suas equipes. Mas 83% das organizações afirmam a importância de desenvolver líderes em todos os níveis. Agora, olha que loucura. Porém, só 5% fazem. Só 5%, gente. Então, todo mundo quer pessoas desenvolvidas. Mas poucas organizações fazem. Então,
Deem até muito valor aqui ao PMI, porque esse modelo do webinar, por exemplo, é um ótimo movimento para desenvolver, para gerar cada vez mais valor para vocês. Mas dito isso, então aqui eu falo que o desenvolvimento, gente, muitas vezes ele não tem que depender de outra pessoa, tem que depender de mim mesmo. Eu tenho que buscar isso. E o desenvolvimento, às vezes, ele não é só em conhecimento. Aí eu digo que é legal a gente pensar no char. O que é o char? O char é o seguinte, conhecimento, quer dizer, o que eu sei. Então, um exemplo, né? Imagina que eu quero ter uma habilidade de mexer no Excel. Eu sei para que serve a fórmula autossoma. Isso é um conhecimento que eu tenho na cabeça. Mas eu também preciso ter atitude. Atitude é a iniciativa de usar essa habilidade. Não adianta eu saber aquilo se eu não aplico na prática. Então, para eu conseguir me desenvolver, eu tenho que ter atitude. Tenho que saber, vou lá e faço, de fato, a fórmula da autossoma no Excel. Habilidade é eu ter a capacidade de usar essa fórmula em diferentes situações, em diferentes cenários. E resultado é, de fato, o que eu consigo ter usando essa fórmula, usando essa habilidade. Então, na prática, para eu conseguir me desenvolver, eu preciso ter o conhecimento, ter atitude, ter habilidade e ter resultado. É o char. Dito isso, a gente sabe que existe uma gama enorme de conhecimentos e habilidade de liderança, que muitas vezes vão ser divididas em soft skills e hard skills. Aqui, soft skills, né, reforçando, é o que muitas vezes a gente não vai colocar no currículo, são aptidões mentais, são facilmente qualificáveis, e hard skill é o que a gente costuma colocar no currículo. É o Office, é o Excel, é o inglês, é tudo aquilo que a gente aprende tecnicamente para fazer, e a gente consegue quantificar aquilo. Então, é sempre um mix das duas coisas. Mas, o que eu quero trazer para vocês aqui é que tem aqui, algumas delas são mais essenciais que outras. E a maioria dessas essenciais são aquelas que a gente chama de soft skills, que são habilidades que não estão no currículo. Porque, naturalmente, se eu quero uma determinada atividade, eu vou me desenvolver tecnicamente naquilo. Exemplo, eu quero ser um bom gestor de projetos. Eu vou aprender sobre projetos. Eu quero ter uma carreira internacional. Eu vou aprender inglês. Então, são habilidades que eu vou lá fazer um curso, fazer uma aula e adaptar. Só que as soft skills, na maioria das vezes, não adianta eu só fazer uma aula. Eu preciso do char, eu preciso ter atitude, prática, eu preciso colocar isso no radar, preciso fazer muitas vezes para virar muito bom. Agora, eu só consigo fazer isso com o primeiro passo, que é quebrando um viés que eu chamo de mentalidade fixa. Mentalidade fixa, gente, é um mindset, né? Mindset é uma palavra super, todo mundo fala, super na moda, né? Todo mundo fala sobre isso, que significa configuração da mente, traduzindo em português. E muitas vezes eu preciso treinar minha mentalidade. Porque eu tenho uma mentalidade, muitas vezes, que é fixa. Quer dizer assim, se eu não sei fazer, eu nem quero tentar. Se é difícil, eu desisto. Eu gosto se eu sei que eu consigo fazer. Vocês já conheceram alguém assim, gente? Pensem aí, né? Alguém que fala, eu não sou bom nisso, e aí, por isso, eu nem vou tentar. É aquela pessoa que faz 2, 3 aulas de inglês e fala, isso é muito difícil, vou desistir. É a pessoa que faz 2, 3 aulas ali sobre uma gestão de projetos e desiste no meio do caminho. Agora, se eu quero ser um bom líder, eu também preciso começar com a mentalidade de crescimento. Que é aquela mentalidade, se eu erro, eu vou tentar de novo. Gente, imagina se na primeira experiência de liderança que eu contei para vocês que eu errei pra caramba, se eu tivesse falado, não, agora tá muito difícil isso aqui, eu vou desistir. Provavelmente eu não teria avançado. Então, quanto mais eu erro, eu vou aprendendo com aquilo. Que eu ouço o que as pessoas estão dizendo, eu ouço feedbacks, eu recebo feedback, eu gosto disso. Então, tudo isso é treinando a minha mente para ter uma visão cada vez mais de crescimento. E quanto mais eu tenho essa visão, mais eu vou absorvendo novos elementos também. Júlio, dúvidas aí? Você falou uma palavrinha mágica que tem a ver com a pergunta que estava esperando o momento certo para subir, que é o critério da confiança, né? E a gente tem aqui a pergunta do Mauro, que ele fala o seguinte, deixa eu subir a pergunta aqui. Fabiano, qual a tua ponderação quanto à questão da confiança, que não pode ser imposta, mas conquistada? Ô Mauro, você sabe que esse é um tema que ganha uma estrelinha comigo, né? Eu vou dizer assim, eu tive a oportunidade de ser palestrante de um TED e o meu tema do TED foi confiança.
Então, eu estudei bastante sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente. Então, eu não quero dar todo spoiler aqui, mas eu quero te adiantar, assim, que, de fato, construir relação de confiança é talvez uma das habilidades principais, não só para liderança, mas para você ser alguém que gera um valor imenso para as pessoas, para a sociedade e para qualquer outra atividade que você vai exercer. Porque confiança, a base de qualquer relação, gente, é confiança. Se eu não tenho confiança, como é que eu me relaciono com alguém romanticamente? Como é que eu me relaciono com alguém profissionalmente? Como é que eu me relaciono com alguém socialmente? Eu começo sempre tendo confiança. E a partir daí eu desenvolvo outras coisas. Então, segura um pouquinho só essa, eu vou falar já já sobre isso, mas sim, confiança é desenvolvível. Porém, tem que ter foco nisso também, tá? E aí, eu vou chegar lá na confiança e aí depois você me conta se eu respondi também essa aí, tá, Mauro? Mas antes de falar de chegar lá na confiança, eu quero só trazer alguns outros pontos aqui que são importantes também para a gente ter em mente. Se eu treino a minha mentalidade de crescimento, gente, eu também preciso escutar com atenção e falar com intenção. Gente, liderança não é um papel só de falar, é um papel de ouvir também. Escutar com atenção significa eu estou entendendo o que você está me falando. Eu não estou entendendo só para rebater aquilo. E falar com intenção eu estou de fato falando isso para o bem, para o desenvolvimento daquela outra pessoa? Isso é intenção. Muitas vezes a gente só quer falar para se sentir com poder. Mas o falar com intenção é também um aspecto da liderança. Agora, quer ver outro aspecto que eu preciso me desenvolver também, gente? Esse é difícil, viu? Mas é talvez um dos grandes desafios do momento que a gente vive na sociedade. Porque a gente vive uma era de infoxicação. Né? Não é intoxicação, é infoxicação. O que é isso? É intoxicação de informação. Tem muita coisa o tempo inteiro. E eu preciso ter uma gestão da atenção, do tempo. A Oprah, né, também, que é um profissional que eu admiro bastante, ela diz: a questão essencial não é o quão ocupado você está, mas sim com o que você está ocupado. Então, um dos grandes desafios que eu preciso me desenvolver como liderança, para depois desenvolver a equipe, é ter clareza do que é prioridade. E olha que interessante, gente. Prioridade é uma palavra que a gente usa erradamente no plural, porque prioridade significa o que vem primeiro. Então, não existem prioridades. É o que vem primeiro. Então, se é o que vem primeiro, eu preciso entender o que vem primeiro. E aí, por isso, essa aqui é uma dica, né, de uma matriz que eu uso com muita frequência, uma matriz bem simples, mas eu uso bastante ela, que é a matriz importante e urgente. E aí eu vou detalhando, né, o que é urgente e importante eu preciso fazer agora. O que não é urgente, mas é importante, então eu vou planejar. O que é não importante e urgente, eu vou deixar fazendo o menor tempo possível, ou então eu vou delegar para alguém me ajudar a fazer. O que não é urgente, não é importante, aí sim eu vou eliminar. Então aqui vai ter vários vilões, né? Também daria um webinar só para falar disso, mas a gente tem aqui procrastinação, a gente tem aqui a sensação de não ser capaz, tem muita coisa que entra aqui. Mas o que eu quero reforçar se eu quero ser um bom líder, também preciso me desenvolver em ser um bom gestor do meu tempo. E a partir daí, eu consigo desenvolver outras pessoas nisso também. Então, me desenvolvi, agora eu começo a desenvolver o time. E aí, gente, eu trago aqui uma frase de um das pessoas que eu também mais admiro, assim, por um de liderança, que é o Simon Sinek. Talvez muitos de vocês tenham ouvido falar dele, né? Que ele fala do poder lá, do porquê, né, na frente. E ele diz que o trabalho de um líder não é fazer o trabalho para os outros, é ajudar os outros a descobrir como fazer isso sozinhos. Olha que loucura, né? Não é eu fazer pelos outros, é os outros, eu ajudar os outros a descobrir que eles são capazes também de fazer aquilo. E aí, primeiro passo, né? E aqui também eu já fui dando alguns spoilers, mas o primeiro passo para eu desenvolver uma equipe é eu entender o time. E aí eu vou contar um ponto para vocês. O que é muito comum e eu vejo em muitas lideranças, tá? A liderança chega lá no trabalho ou na organização e fala assim, eu tenho uma equipe de 10 pessoas. Então, o meu time, a minha equipe, todo mundo quer isso. E aí eu começo a usar essa expressão todo mundo em todo momento. Então o time quer isso, o time faz aquilo. Só que um time é formado por várias pessoas individuais. Gente, todo mundo não existe. Cada um de vocês está assistindo esse webinar tem uma expectativa diferente sobre o webinar. Eu posso tentar ao máximo criar
atender uma grande gama da expectativa de vocês. Mas cada um tem uma expectativa individual. Então, todo mundo não existe. Eu só vou conseguir fazer diferença se eu entendo o que cada uma das pessoas quer de fato. E aí, uma dica que eu dou, tem uma ferramenta também bem legal, que vai dizer o seguinte, né? Separa ali, né? Quando você está falando da equipe que você tem, separa ali, né? Tem pessoas que vão ser o que a gente chama de iniciante empolgado. Às vezes ela não tem uma competência tão grande em algo, mas ela tem um alto empenho, ela quer se desenvolver. Então, para esse perfil, eu preciso desenvolver um tipo de liderança. Tem outros perfis, são profissionais que são muito capazes de fazer, mas têm medo, têm receio, são mais cautelosos. Para essas, eu preciso também pensar como eu vou trabalhar uma liderança que vai estimulá-la a fazer mais. Eu tenho um aprendiz decepcionado, são pessoas que têm uma competência, mas têm um baixo empenho. Ou porque estão frustrados por alguma situação, ou porque estão vivendo um momento que não é legal, ou porque, de fato, aquela atividade ela não é tão mais interessante para ela. Eu tenho um realizador autoconfiante, aquela pessoa que sai fazendo, não tem receio, não tem... Para essa pessoa também eu preciso pensar como eu vou mantendo cada vez mais ela engajada. Então aqui é uma matriz que você pode usar para pensar, se eu tenho uma equipe hoje, como eu vou dividir nessa equipe pessoas em diferentes cenários. E a partir daí, eu vou ter o que eu digo da liderança situacional, que eu vou adaptar o meu perfil de liderança. Muitas vezes, eu vou ter uma liderança de mais apoio. Em outros momentos, eu vou ter uma liderança de orientação. Eu brinco com a minha equipe, inclusive, que às vezes eu tenho um papel de gestor, que é alguém que vai direcionar, vai ajudar ela a entender o que ela precisa fazer. Outros momentos, eu sou um papel de coach, né, que eu vou só jogar perguntas e vou trazer para ela, e ela vai ajudar ela a chegar na resposta. Em outros momentos, eu sou só mentor. Então, eu vou dar um pitaco, mas ela toma uma decisão sozinha. Em outros momentos, eu vou assumir o papel realmente de delegar. Olha, é necessário que você faça isso. Então, dependendo da situação, eu vou assumindo papéis diferentes como gestor, mas mantendo a visão de que a minha grande função ali é garantir que as pessoas sejam cada vez melhores para entregar o trabalho delas também. E aí, Júlio, faz sentido isso? Faz sentido e o pessoal está adorando, meu amigo. Tenho duas perguntas aqui que eu também esperei o momento ideal para subir elas. Vou subir as perguntas aqui. Primeiro vou subir a pergunta da Diana, né, que ela fala um pouco sobre a mudança de comportamento. A pergunta da Diana é a seguinte: quando você muda de função de analista para líder de equipe, como lidar com a mudança de comportamento da equipe em relação a você? E aí, Fabiano? Diana, é um pouco do que a gente até comentou, mas eu queria reforçar assim, que de fato é natural, porque as pessoas não têm, pode ter um receio, porque elas às vezes não têm uma confiança que você vai ser uma boa liderança, ou às vezes elas acham que elas deveriam ter assumido essa cadeira e não você, isso pode acontecer, né? Às vezes tem esse aspecto profissional, eu não gosto muito disso, mas acontece. Ou às vezes elas até acreditam em você, gostam de você, mas elas não têm a confiança que você de fato vai exercer bem esse papel ainda, porque elas ainda não a viram como uma liderança. O que eu tenho dicas aqui? Primeira dica, ser humilde. É chegar e assumir um papel que de fato você está aprendendo também. Então, dizer, olha, gente, eu sou líder aqui, mas isso não significa que eu sei tudo. Então, vamos ter que aprender juntos. Meu papel é só ajudar a facilitar esse trabalho aqui dentro. Segundo ponto é ouvir, ouvir, ouvir. Ouça, ouça, ouça. Ouvir não significa absorver tudo aquilo que está sendo dito, mas dar espaço para ouvir. Muitas vezes você vai ouvir feedbacks que você vai depois ignorar porque não faz sentido. Mas dar o espaço aberto para ouvir as pessoas é muito importante. E a terceira dica que eu dou, Diana, alinhamento. A gente conquista confiança alinhando com as pessoas aqui. Então eu preciso dizer o seguinte, olha gente, eu estou indo para esse caminho aqui. O que vocês acham? Faz sentido? Ah, mas tudo bem, esse caminho aqui talvez não faça sentido agora. Então tudo bem, então vamos realinhar. Mas às vezes você vai ter que tomar decisão sem a equipe concordar. E aí alinha a expectativa. Gente, eu vou tomar uma decisão, sei que vocês discordam dessa decisão, mas a gente precisa ir para esse caminho. Tá alinhado. Não quer dizer que todo mundo concorda. E aos poucos você vai quebrando. Mas sabe qual que é a melhor forma de você construir a confiança das pessoas? Tempo. Ouvindo, sendo humilde, alinhando,
o tempo vai construindo naturalmente essa confiança com o teu time. Muito bem respondido, Diana. Muito obrigado pela pergunta. Agora a gente vai para o chat, que nós temos uma aqui também para subir. É uma sobre comunicação. Sobre comunicação, e ela diz o seguinte: o Helder Rezende pergunta, Fabiano, dentro desses exercícios citados naquele slide de comunicação, qual boa comunicação seria um fator primordial? Helder, com certeza, a comunicação ela é importante. Por quê? Porque a gente, como ser humano, nós somos seres comunicativos, né? E a comunicação ela pode ser de várias maneiras, né? Não só a verbal, tem a não verbal também. Talvez se eu tivesse fazendo esse webinar sem gesticular aqui com vocês, seria um outro formato de webinar, né? Eu sei que vocês não estão me vendo gesticular tanto, mas na prática a comunicação é formada por N elementos. Mas sim, ela é importante. Mas o que eu só digo assim é que aí só tem que separar, e que às vezes é uma dúvida muito comum, que é uma pessoa comunicativa, uma pessoa extrovertida, de uma pessoa que tem uma boa comunicação. São coisas diferentes. Eu posso ser um profissional, às vezes, introvertido, mas quando é necessário, eu garanto que a comunicação está clara. Então, ser uma boa comunicação não é necessariamente ser uma pessoa comunicativa. É garantir que eu tenha a informação que eu preciso transportar, ela está sendo transportada da melhor forma. É sim uma habilidade importante, tem que ser desenvolvida para quem quer ser líder, mas ela pode sim ser adaptável ao meu perfil. Se eu sou mais introvertido, se eu sou mais extrovertido, e como eu adequo essa comunicação para fazer com as pessoas da melhor forma. Bom, temos um elogio aqui para você quanto à ferramenta, né? Nós temos aqui o Samuel Magalhães, ele diz o seguinte: excelente, estava precisando exatamente dessa ferramenta para adaptar o estilo de gestão. Você foi cirúrgico agora. Obrigado. E a gente tem aqui também, pode falar. Não, agradeço, Samuel. Essa é uma de tantas outras metodologias, mas é uma que é legal para a gente treinar, de fato, nosso aspecto de liderança situacional. Bom, temos aqui também o comentário da Tatiane, que diz que a escuta ativa é super importante, e eu também concordo. E temos aqui mais uma pergunta, que eu estou vendo que a resposta vai estar lá no finalzinho, mas de toda forma eu vou subir ela aqui. Fabiano, pergunta do Samuel Magalhães também. Você recomenda algum livro com o tema Como ajudar a minha equipe a se desenvolver? Samuel, recomendo, vou estar aqui no final do webinar, vou trazer várias recomendações de livros diferentes, tá? Depende, desenvolvimento, como a gente falou, tem muitos aspectos, né, desenvolvimento, mas eu vou trazer algumas recomendações desde como eu garanto que eu estou olhando a motivação da minha equipe, como eu garanto que eu estou olhando a comunicação da minha equipe, como eu garanto que eu estou treinando em aspectos funcionais, então eu vou trazer alguns elementos aqui também, tá? E Tatiana, eu brinco assim, que tem muito curso de oratória, mas tem pouco de escutatória, né? Precisamos fazer mais, que de fato, escutativa é super importante. Vou só molhar, vou botar uma aguinha aqui. E aí, Júlio, comenta mais aí do que tá vindo. Claro, a gente tem mais comentários aqui. A gente tem aqui a Isabel Correia, que ela diz o seguinte: o líder tem que ter a capacidade de ter uma abordagem diferente para cada liderado. Portanto, cada liderado uma abordagem. E muitas vezes trabalhoso, mas é muito importante. Concordo também, Isabel, a gente tem que tratar cada um com respeito, só que cada um tem suas características. E aí, Fabiano, você concorda? Super concordo, mas só um ponto de atenção aqui, tá? Adaptar a liderança não significa se adaptar como líder só. Por quê? Porque a gente, como liderança, tem o nosso estilo de liderança. O que a gente precisa fazer é, dentro desse estilo de liderança, encontrar formas de garantir que as pessoas estejam atendidas. Isso é bem importante, porque muitas vezes a gente se frustra como liderado, imaginando assim, a minha liderança tem que mudar. E às vezes a liderança, não necessariamente ela vai mudar, mas ela vai entendendo a expectativa e se adaptando. Então, às vezes, eu vou ter um estilo de liderança, aquele estilo continua, mas é super importante entender as necessidades e me adaptando ao ambiente que eu estou também. E, gente, sendo transparente com vocês, na prática, à medida do tempo, a gente também vai mudando, né? A gente tem um estilo de liderança, às vezes, quando a gente começa, depois quando a gente vai assumindo outras funções, a gente vai tendo outros estilos. Isso é normal, isso vai ajudando a gente a se construir também como líder. Bom,
os que estavam no chat foram respondidos, né? A gente só tem aqui um agradecimento aqui da Isabel pelas suas dicas e vou deixar você continuar. O palco é seu, Fabiano. Show de bola! Então vamos lá, gente. Algumas outras dicas importantes para quem está assumindo a cadeia de liderança. Gente, feedback. Já ouviram falar sobre isso? Né? Da onde vem, né? E aí, gente, eu falo que como liderança é extremamente importante o feedback. Olha só que interessante, tem um estudo recente que diz que o feedback de um líder pode produzir uma melhoria de 17 a 30% no desempenho dos liderados. Afinal, se eu não sei se eu estou fazendo, o que eu estou fazendo bem, o que eu não estou fazendo, como é que eu sei qual que eu vou evoluir, né? Então, eu digo assim, que a melhor forma, e aí muitos mentorados meus, né, chegam e falam, tá vendo? Como é que eu dou um bom feedback? A primeira coisa que eu falo com eles é que eu já dou uma dica, tá, gente? Sem mentoria, só já não é nada na dica. Falo assim, ó, faz esse exercício aqui. Escreve no papel qual foi o melhor feedback que você recebeu. Qual foi o pior? Quem que deu o feedback? Como ele foi feito? Como você se sentiu? Gerou alguma mudança? Porque quando eu faço uma autorreflexão comigo mesmo, eu já começo a perceber quais elementos existem em um bom feedback e aí isso me ajuda a aplicar isso depois. Então, assim, existem várias técnicas de feedback que eu não vou entrar nelas, né, até pelo tempo. Mas o que eu quero que a gente tenha na cabeça é que, na maioria das vezes, a gente já sabe como aplicar um bom feedback. Mas a gente só precisa tirar isso da cabeça. Então, uma dica é, reflita o que você já vivenciou e pense como você pode trazer isso também para a equipe, tá bom? E aí tem outras metodologias que a gente indica nas recomendações aqui também, para quem quiser entender um pouco mais. Outro ponto importante é que a gente vai ter que lidar com conflitos. E conflitos vão ser parte do jogo. Eu brinco que, assim, as lideranças que elas acabam... As piores lideranças, assim, que eu já vivenciei, são lideranças que fogem do conflito. Porque o conflito, ele é parte, ele é importante. Então, por que as pessoas fogem do conflito? Muitas vezes, porque elas não querem ter essa conversa agora, e aí vai adiando, vai acumulando, né? É igual relacionamento, gente. Né? Se você não vai resolvendo aquilo vai acumulando. Um dia explode. Né? E é verdade. Então, na prática da liderança do dia a dia, é a mesma coisa. A liderança eu preciso também dar esses feedbacks, né? Não precisa ser no mesmo momento, mas eu preciso garantir que eu estou aplicando aquilo, dando os pontos de melhoria de forma constante. Às vezes acontece por abdicação, que não é minha responsabilidade ter essa conversa. Ou seja, isso aqui, se a pessoa não aprendeu até hoje, ela não vai aprender agora. E aí eu, como líder, fujo daquilo. Meu papel como líder se está impactando o desenvolvimento daquela pessoa, se está impactando o negócio, eu tenho sim a responsabilidade de trazer isso à tona. Isso vai ajudar a gente a resolver os desafios que existem ali. Eu não quero incomodar ninguém, tem a postura do agradável, né? Aquele líder que quer só ser reconhecido só como bonzinho, né? Eu não quero desagradar ninguém, aí eu fujo da conversa, porque eu quero ser um líder que todo mundo só vê com coisas boas. Cuidado, é como eu falei lá atrás. Se eu escolho a carreira de liderança, eu sei que tem bônus, mas tem ônus. Um dos ônus nem todo mundo vai te amar, e tá tudo bem. O mais importante é que todo mundo o veja como inspiração, como respeito, mas e com admiração. E muitas vezes a admiração vem também de ter conversas difíceis. O medo, eu estou preocupado com a reação da outra pessoa, ou seja, como a pessoa vai reagir? E aí eu fujo daquilo. Cuidado, porque senão quanto mais eu vou fugindo, mais eu também não vou dando a oportunidade dela aprender e se desenvolver naquele elemento. E por último, de habilidade, que eu acho que eu não tenho a capacidade para fazer isso. Aí aqui, o mais importante se é algo que você precisa aprender a se desenvolver, vai se desenvolver, mas não deixe de fazer. Porque quanto mais eu deixo de lidar com o conflito que precisa acontecer, uma conversa difícil, uma conversa que é desenvolvimento, mais eu também perco a oportunidade de dar o meu melhor como líder, que é ajudar alguém. Beleza, pessoal? Dito isso, tem mais uma outra habilidade importante que é saber delegar. Gente, saber delegar. Muitas vezes, né, eu vejo lideranças errando demais, que é o famoso delargar, né? Eu não delego, eu delargo. Deixo a pessoa fazer se virar, né? E tem pessoas que delegam de menos, que elas são centralizadoras. Então, eu, como liderança, tenho que saber delegar. Tem uma frase que eu ouvi uma vez de uma líder que eu tive, e que me marcou e que eu sempre tento pensar nisso no meu dia a dia, que é líder que não delega, ele é impromovível. Ou na prática, líder que não sai de férias, ele é impromovível.
O que significa isso? O líder que não consegue sair de férias, porque sempre tem algo para fazer, não consegue delegar, porque sempre ele tem que resolver, gente, nunca vai ser promovido, nunca vai crescer, porque sempre vai depender dele. Então, quanto mais eu treino a minha equipe para dar o meu melhor, mais eu vou assumindo novas possibilidades, novos escopos, eu vou conseguindo ter tempo para fazer mais coisas acontecerem. Gente, 30% dos gestores acreditam que delegam bem, mas 1 em cada 3 gestores é considerado um bom delegador por seus subordinados. Então é o inverso praticamente, né? Ou seja, todo mundo acha que delega bem, mas poucos, de fato, né, liderados veem que os líderes delegam bem. Então, gente, para delegar bem, prepara-se, defina a tarefa que você quer realizar, e deixa claro qual é de fato que você está delegando. Estabeleça claramente o prazo de execução, né? Ou seja, é muito comum de delegar, olha, preciso que você faça a atividade. E não digo quando. Tem que dizer quando. O óbvio precisa ser dito também. Isso ajuda na delegação. Eu tenho que definir o grau de autonomia, determinar os pontos de verificação para acompanhar o progresso. Ou seja, como é que eu sei que aquilo está evoluindo ou não? E eu vou determinando esses pontos. E no final, faço o exercício de recapitular com aquela pessoa como é que foi o processo. E eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu acabei de sair de férias, voltei agora de férias. E aí nas minhas férias tinha uma liderada minha que eu falei, olha, você vai ser a ponto focal da equipe. Eu tenho uma equipe com 6 liderados. Eu falei, olha, você vai assumir o papel de ser a ponto focal de todo o time. Então, tudo que acontecer, você vai assumir a responsabilidade durante esse período que tem férias. Foi um processo também de desenvolvê-la para o próximo passo de carreira. E aí, na volta, o primeiro papo que eu tive com ela foi, como foram esses dias? Me conta o que funcionou, o que não funcionou. E aí, a partir daí, a gente criou um plano de trabalho de o que funcionou, como a gente agora estimula para que ela tenha mais responsabilidade no dia a dia, e o que não funcionou, como é que a gente aprende sobre isso e agora vamos treinar uma nova forma de fazer. Então, é isso, gente, não tem segredo. Mas a gente precisa, o óbvio precisa ser dito e a gente também precisa trabalhar para desenvolver as pessoas. E a dica que eu tenho final aqui disso é que para acompanhar o desenvolvimento das pessoas, eu preciso estar atento também aonde meus liderados estão. Eles estão com muito desafio e pouca habilidade, isso vai gerar ansiedade. Vai gerar ansiedade. Se eu tenho muita habilidade e pouco desafio, vai gerar tédio. Gente, imagina estar naquela atividade, você sabe que você tem muita habilidade, mas não chega a demanda. Você vai ter tédio. Então, o ideal é, como líder, eu olhar o meio do caminho, que é como que a gente atinge o flow. Ou, respondendo a pergunta, né, que veio mais cedo, como é que a gente motiva, engaja? Atingir o flow das pessoas. E eu só consigo atingir o flow delas se eu garanto que ela tem habilidade suficiente para o desafio e eu garanto que ela tem um desafio suficiente para a habilidade que ela tem. Se eu estou fazendo isso, eu garanto que a pessoa está se desenvolvendo. E olha que legal, quanto mais ela vai aumentando a habilidade, eu vou dando mais desafio. Quanto mais ela vai aumentando o desafio, ela vai precisando se desenvolver e tendo mais habilidades. Quando eu encontro o ponto de equilíbrio, eu garanto que as pessoas estão evoluindo na carreira delas. Agora, Júlio, vou responder aquela pergunta da confiança. Vamos começar a responder ela, né? Isso aqui é uma matriz bem simples que responde como é que eu gero a relação de confiança, como é que eu crio ela. Então, presta bastante atenção aqui, gente. Olha só. É uma matriz bem simples, mas ela é bem importante. Como é que eu gero a relação de confiança com alguém? Pode ser com um líder, pode ser com liderado, pode ser com um stakeholder, pode ser com um cliente, pode ser com qualquer pessoa. Primeira coisa, competência. O que é competência? É entregar resultados e cumprir o que você promete. Vamos pegar um exemplo prático. Se eu marcasse aqui, né, o time do PMI me convidou para fazer esse webinar, e aí eu falo com a Diana, Diana, você me convidou para o webinar às 7h30, 7h30 eu tô aí, tá bom? E aí quando dá 7h40 eu chego. O que acontece com a confiança que a Diana tinha sobre mim? Reduziu um pouquinho. Porque eu prometi algo que eu não entreguei. Certo? Então, quero gerar confiança em alguém? Eu só prometo aquilo que eu vou cumprir. Ou então eu não prometo. Segundo, consistência. Não basta só eu fazer isso uma vez, eu preciso fazer isso de forma consistente. E eu tenho que agir de acordo com o que eu falo. Não adianta eu dizer, gente, todo mundo aqui faça o treinamento para se desenvolver nessa habilidade. E você não faz como líder. Como é que eu confio naquela pessoa?
Então tem que ter consistência. Se eu falo, eu faço, de maneira frequente. Se eu cobro as pessoas para chegarem no horário numa reunião, eu sou o primeiro a chegar. Se eu quero que as pessoas se desenvolvam naquela habilidade, eu sou o primeiro a estimular ou me preparar para aquela habilidade também. Então, ajo e faço. Terceiro ponto, gente, vulnerabilidade. Sabe por quê? Porque a gente tem menos confiança em quem a gente acha perfeito demais. Aquela pessoa que é perfeita demais, que não tem erro, sempre gera desconfiança. Então eu tenho que ser vulnerável, eu tenho que ser transparente, tenho que ser franco. Eu tenho que, às vezes, dizer assim, gente, para essa pergunta que vocês me fizeram, eu não sei a resposta. Eu vou procurar ela, eu vou buscar com as pessoas e vou trazer. Mas essa eu não sou especialista nisso, não sei a resposta para aquilo. Então, ser vulnerável também gera confiança. Porque eu sei que quando eu compartilhar aquilo contigo, como meu líder, você vai ser franco. E eu sei que você vai me ajudar se você conseguir. Se você não conseguir, você vai alinhar também que não vai conseguir. E tá tudo bem. Sou vulnerável. E por último, gente, boa vontade. Vocês já chegaram numa loja para comprar algo com alguém e aquela pessoa te atendeu com mau humor? Não atendeu, parecia que não estava querendo ajudar? Então, quando isso acontece, a gente já perde a confiança. Porque boa vontade gera confiança. Quando eu vejo que a pessoa está ali, de fato querendo me ajudar, querendo me desenvolver, faz com vontade genuína, aquilo tudo gera confiança. Então, se eu fosse resumir, gente, para guardar na cabeça, CCVB, competência, consistência, vulnerabilidade e boa vontade. Isso vale para ser como líder, mas vale para qualquer profissional também, tá? E aí, se eu não me engano, eu não lembro mais quem me fez a pergunta, não sei se foi o Mauro, mas depois me responde aí se está respondido, tá? Mas esses são simples, mas que ajudam a gente a construir confiança em alguém. Combinado? E aí, para fecharmos o nosso papo aqui, né? Eu me desenvolvo, eu desenvolvo o time, e aí, por último, pessoal, eu gero impacto. Eu tenho que gerar impacto. Se eu não gero impacto, eu sou só um gestor, sou só um chefe. Para ser líder, eu preciso gerar impacto real. E para gerar impacto, não basta ser só melhor, eu preciso ser diferente. Sabe por que eu preciso ser diferente? Porque hoje em dia, eu só consigo gerar impacto se eu gerar um valor diferente para alguém. Então, gente, para ser diferente, eu vou dar algumas dicas bem simples, assim. Primeira delas é seja um lifelong learner. O que significa isso? É um aprendedor constante. É alguém que aprende sempre. É alguém que aprende a conhecer, que quer ter uma vontade de aprender, que busca novos conhecimentos, que é curioso. Segundo, aprender a ser, tornar-se uma pessoa autônoma, responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Gente, hoje em dia eu brinco que com o Google, agora com o ChatGPT, a gente nem demanda mais conhecimentos externos. Eu posso buscar a qualquer momento informação sobre qualquer aspecto. Pra vocês terem ideia, né? Hoje, eu estava vendo o último dado recente, se eu não me engano, é a cada 1 minuto, ou a cada 3 minutos, se eu não me engano, não me recordo bem exatamente o número, mas a gente tem gerado como humanidade uma quantidade de informações suficiente pelos últimos 1000 anos. Olha que loucura! Então, tem tanta informação, eu posso aprender a qualquer momento. Aprender a fazer. Aprender a fazer coisa diferente, colocar conhecimento na prática. Aprender a garantir que as coisas aconteçam. Aprender a conviver, gente. Conviver com pessoas diferentes. Né? A gente falou tanto de diversidade aqui. Aprender a ouvir opiniões diferentes. Saber lidar com isso, com os conflitos que vão existir. Tudo isso é ser um aprendedor constante. Quanto mais eu sou um aprendedor constante, mais eu me desenvolvo. Eu não posso parar de aprender. Eu não posso chegar no papel de liderança e dizer assim, então agora eu não preciso aprender mais nada. Pelo contrário, agora você precisa aprender mais ainda. Então tem que ser um aprendedor constante. Você é um aprendedor constante, Júlio? Muito constante. Todos os dias eu estou evoluindo, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu queria só, como eu disse, deixei você desenvolver aí, e agora eu vou puxar um pouco do papo do pessoal aqui do chat, antes que você termine a palestra aí. Então eu vou puxar algumas coisinhas que estão aqui no chat, ok? Vamos lá. Primeiro, o Eduardo diz o seguinte, estou lendo para novos gerentes de Harvard Business Review, né? E ele recomenda esse livro. Você conhece esse livro?
Já ouvi falar, não li ainda, tá na minha listinha ali de livros para ler, mas muito legal saber a tua recomendação, Eduardo. Bom, temos Os aqui artigos também. em geral, aí eu só dar uma dica adicional, para quem não sabe, né, tem a Harvard Business Review, né, tem também tem um site com vários conteúdos. Eu assino a newsletter deles. Então lá no site você consegue assinar a newsletter, e aí quem sabe inglês, né, já lê ali, mas quem não sabe, só jogar depois ali na tradução. Mas é muito legal, porque tem vários artigos com conteúdos bem legais também. Então vale a dica para todo mundo. Bom, o Valério diz o seguinte: métodos de conversas cruciais é bem bacana. A gente tem aqui também o do Kelvin, que ele diz o seguinte: o lance é achar o conteúdo de qualidade agora. E eu concordo com ele. Kelvin. É muita informação. Né? É o que eu disse, né? A gente vive na infoxicação, né? Então aqui a dica que eu dou é, para você, como tem muito conteúdo, busca pessoas que já fazem essa curadoria, né? Hoje eu gosto muito, por exemplo, de assinar newsletters diferentes, que na prática nada mais é do que um funil, né? As pessoas já estão lendo vários conteúdos, estão filtrando ali em algumas newsletters específicas, e aí eu consumo já um conteúdo específico ali. Então é uma forma também de você encontrando conteúdo de qualidade para você consumir no dia a dia. Temos aqui a Isabel, ela diz o seguinte: excelente, vivendo e aprendendo todos os dias. Valeu, Fabiano, top. Temos aqui também da Maria Eugênia, que ela diz: muito obrigado, Fabiano, excelente. E quem tinha perguntado naquela hora foi o Mauro, e ele disse que sim, que foi respondido, que foi muito bom. Bom, finalizado o chat aqui, vou deixar você continuar falando aí, Fabiano. Fique à vontade. Perfeito, obrigado, Júlio. Então, pessoal, o que eu quero trazer de reflexões finais aqui do nosso papo também, de novo, né? Mandem dúvidas, perguntas, isso também para a gente conseguir reforçar os conteúdos. Algumas dicas importantes, tá? Para ser diferente. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Eu sei que você já deve ouvir isso bastante no dia a dia, né? Mas, de fato, um exemplo prático, né? Eu vou dar um exemplo. Nas férias, eu viajei para um lugar que eu não conhecia. Quando eu cheguei lá, a primeira reação que eu tenho é: não conheço esse lugar. O que eu faço agora, né? Eu posso andar aqui, não posso andar ali. E aí, basicamente, eu fui andando. E a cada quarteirão que eu andava, essa zona de conforto me aumentava, porque eu ia para a zona de aprendizado. Quer dizer, eu estou aprendendo sobre isso. Então eu sentia que, olha, nesse lugar aqui faz sentido eu caminhar, nesse lugar aqui não faz. Então eu ia aprendendo. Muitas vezes a gente acha que sair da zona de conforto é ir para a zona de pânico, né? Então quer dizer, eu não sei falar em público, então vou fazer uma apresentação para 100 pessoas. Provavelmente você vai travar naquele momento. Mas o mais importante é, se eu tenho dificuldades em falar em público, eu posso começar com uma pessoa, 2 pessoas, eu vou aumentando a minha zona de conforto até o momento que aquilo que era zona de pânico antes, já não é mais. Então a dica que eu dou é, não tenha medo de sair da zona de conforto. Só assim a gente consegue sair do lugar. Outra dica importante é, ou você é parte do problema, ou é parte da solução. Gente, é muito comum a gente sempre partir do princípio que esse problema aqui não é meu. Esse problema aqui é o outro que fez. E os melhores líderes que eu vivenciei, que eu convivi, são líderes que muitas vezes não tinham culpa pela causa das coisas, mas eles eram responsáveis pela solução. Então, a dica aqui é, não se prendam se você é o culpado ou não. Não discuta tanto, não se prenda tanto a discutir quem é o culpado daquilo ou qual a causa. O mais importante é como eu ajudo a contribuir com a solução. Porque aí eu me transformo, de fato, numa liderança que faz a diferença. Para isso acontecer, muitas vezes eu vou me conectar com gente boa. Então, ser parte de uma comunidade, uma organização, como vocês são do PMI, por exemplo, vai me ajudando a chegar mais longe, porque eu estou me conectando com pessoas que têm a mesma perspectiva que eu, que querem construir algo, querem fazer a diferença. E aí eu também vou contribuindo. E quanto mais conectado, né, a gente falou lá atrás do ambiente, ou seja, quanto mais eu me conecto com pessoas boas, mais eu também vou me transformando em uma pessoa boa. Então, quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu me conecto, mais eu desenvolvo também. Outra coisa importante é que uma vez que eu estou num lugar, eu sou parte daquilo. Então, eu brinco que o sentimento de dono não é a gente ser
só vestir a camisa, ser apaixonado por aquilo, não é isso. O sentimento de dono é entender que, uma vez que eu faço parte de algo, seja uma organização, uma comunidade, uma empresa, eu sou também parte daquilo. Então, tudo que acontece com aquela organização, com aquela empresa, comunidade, eu tenho impacto. Então, o que eu quero trazer para vocês é que sintam-se dono, e sentir dono significa que eu preciso fazer tudo aquilo que a empresa quer. Não é isso. Mas significa que eu também tenho uma corresponsabilidade pelo que acontece. E quanto mais eu assumo esse papel, mais eu faço a diferença também. E aí, pessoal, para indo para a nossa reta final aqui, busca referências, né? A gente só é líder quando a gente vai buscando referências também. Quem são hoje as melhores lideranças que vocês acreditam que tenham? Essas pessoas podem ser referências para vocês. O que elas fazem bem? O que elas não fazem bem? Então, tudo isso é só uma referência no dia a dia. Não dependam de outras pessoas para se motivarem. Sejam automotivados. A maioria das vezes não vai ter gente dando palminha para vocês, dizendo, olha, você fez isso bem, não fez. Eu brinco que quando a gente transforma, quanto mais a gente vai crescer na cadeira de liderança, menos vezes a gente vai ter elogios. Mais vezes a gente vai ter mais cobranças. Mas isso não significa que a gente está fazendo um mau trabalho. Significa que a gente está evoluindo como liderança. E a motivação tem que vir de dentro, para a gente alcançar depois a motivação externa. E aí, gente? Opa, ficamos no mute aqui, voltamos. No final do dia, não se compare sua linha de jornada com a do outro. Vão ter pessoas que são mais novas que vocês e construíram uma trajetória com muito mais aspectos profissionais, e tá tudo bem, porque cada um começa de uma linha diferente da jornada. Mas o mais importante é que, olhando para a minha jornada, pensar, primeiro, reconhecer o que você já avançou até aqui, e segundo, o que eu quero chegar. Olha para o próximo passo, gente, dessa jornada e fala, onde eu quero ir? Né? Sonhe grande. Você pode sonhar e dizer o seguinte, eu quero ser um CEO um dia de uma das maiores empresas do Brasil. Eu não duvido que a gente tenha pessoas aqui nesse webinar que serão daqui a alguns anos CEOs das maiores empresas do Brasil, se é o que você quer. Então, olha o próximo passo. Agora, não basta só sonhar, tem que fazer. Né? Porque eu brinco que eu não conheço estátua de ninguém que só ficou pensando, né? Aliás, tem uma, né? Tem o pensador lá, que tem aquela estátua do pensador. Mas brincadeiras à parte, assim, não tem estátua de alguém que só pensou em alguma coisa. Tem estátua de alguém que fez. Porque as pessoas só são conhecidas pelo que ela fez. Então, se as pessoas são conhecidas pelo que ela fez, você tem que construir sua jornada. E no final, gente, a gente só vai ligar os pontos lá na frente. Muitas vezes eu não vou entender o que está acontecendo. Eu só ligo os pontos lá na frente. Agora, ligar os pontos lá na frente significa que, no final, eu construí mais do que uma carreira. Eu construí boas histórias. Faz sentido isso? Júlio, faz sentido aí para todo mundo? Como é que estão aí o chat? Meu amigo, só tem elogios nesse chat aqui. Só elogios para você aqui. Faz muito sentido, sim. Você ainda tem a parte das indicações dos livros, né? Enquanto isso, você vai pensando na seguinte pergunta. Você tem uma carreira tão brilhante, né? A gente viu um fator que eu achei muito interessante você colocar aqui, que foi a matriz de Eisenhower, né? Que é a matriz de importância, de delegar, né? De saber realmente qual o momento certo de resolver ou delegar. E você deu um exemplo muito bacana também, dentro da sua jornada, que foi suas férias, né? Você saber delegar. E você falou uma palavra que eu achei muito engraçada, que é o delargar, né? A pessoa ela larga lá, boa sorte e vai. Muitos líderes hoje, eles têm receio disso, né? De sair de férias e quando voltar talvez não tenha essa posição. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre a 99, que eu acho que foi uma das empresas que você teve um reconhecimento nacional, ganhou vários prêmios sobre isso, e eu queria entender como é que funcionava
a sua matriz de Eisenhower na 99? Júlia, assim, acho uma ótima pergunta. E a matriz, ela funcionava da mesma maneira, só que com um adicional que era, não era só o que eu acho que é importante, eu alinhava a expectativa. Então, e aí vou dar um exemplo muito simples que eu fazia. Todos os domingos, tá? Eu gosto de domingo, fazer isso domingo, mas tem pessoas que preferem na segunda-feira e tá tudo bem, né? Ou na sexta-feira, não depende do dia, mas eu costumo fazer uma jornada que eu chamo de planejamento semanal. Então, eu paro o momento e olho para a semana. Então, o primeiro passo que eu fazia é assim: o que eu quero entregar essa semana? Quais são os principais desafios, a prioridade que eu tenho, focos de trabalho que eu tenho essa semana? E aí mapeava tudo. E aí construía a minha matriz de Eisenhower, né? Ou a matriz importante e urgente. Quando começava a segunda-feira de manhã, primeiro e-mail do dia, eu mandava para minha liderança. Falava, olha, para essa semana, esse é o foco. Isso que eu vou fazer, isso aqui, se sobrar tempo eu vou fazer isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui vai ficar para outra semana. Faz sentido para você? E às vezes ela dizia, faz. Às vezes ela dizia, olha, isso aqui eu acho que é importante. E aí eu falava, ok, se eu vou tocar isso, então eu preciso abrir mão disso, porque eu não tenho horas para tudo isso. E aí a gente negociava o que era mais importante que a outra. Beleza. Refinei com a liderança, eu ia para o meu time. Gente, são as prioridades são a prioridade, né? A prioridade da semana, os focos da semana. Então, nessa frente tem essa prioridade, nessa frente tem essa prioridade, e assim por diante. Né? Na 99, teve uma época que eu liderei mais de 300 pessoas. Então, basicamente, garanti que estava todo mundo alinhado, né? Alinhado com a estratégia do negócio, e alinhado operacionalmente. Qual era a prioridade? Era o grande segredo. Então, basicamente, era um pouco dessa jornada, Júlia. E aí, toda semana, você vai fazendo esse refinamento. E à medida que você vai fazendo, você vai aprendendo cada vez mais esse movimento também. Maravilha. Antes de subir a próxima pergunta, só subir aqui no chat, né? A Maria Eugênia diz o seguinte: show! Isso mesmo. Construir uma carreira é construir uma vida com muitas histórias a serem contadas. Aqui, Fabiano, o pessoal adora referências, adora histórias do passado que viram inspirações para elas, né? O pessoal gosta muito disso. Então vamos à segunda pergunta. Lá quando você foi líder, né, há seus 23 anos, né, em Belo Horizonte, quais são os primeiros desafios que você encontrou a se tornar líder? Quais foram os primeiros meios e também medos que você passou nessa primeira liderança? Acho que o medo é de não ser capaz, né? Liderança e para mim na verdade, eu tinha um medo de não ser capaz ou competente para aquilo, mas eu tinha um medo de decepcionar as pessoas. Das pessoas colocarem uma visão de mim como liderança e eu não ser um bom líder para elas, delas me verem como um chefe. Então lá atrás eu já tinha essa visão, eu não quero ser um chefe. Eu não quero que as pessoas me vejam como alguém só que manda, tem esse cargo. Então esse era o primeiro medo. E os desafios são do dia a dia, de entender o negócio, porque um líder bom, ele não só entende de pessoas, ele entende de negócio também. Quanto mais eu entendo do negócio, entendo das pessoas, mais eu evoluo como liderança. Então, era o desafio de entender bem do negócio para conseguir traduzir isso para toda a equipe. Segundo, entender bem as pessoas. E terceiro, entender como eu garantiria que aquelas dores ou expectativas que elas tinham eu iria atender. E aí, de novo, lá atrás eu errei muito, porque às vezes eu não fazia aquilo que eu falei com vocês. Às vezes eu prometia coisas que eu não conseguia cumprir depois. E isso gerava menos confiança. Então, o que eu fui aprendendo é, o que eu posso prometer, o que eu posso cumprir? Vou te prometer. O que eu não posso cumprir, eu vou falar, olha, vou tentar o máximo, mas talvez eu não consiga fazer isso. Ou isso eu não vou fazer, não consigamos fazer isso hoje. Então, à medida que a gente vai aprendendo a ter mais maturidade nesse aspecto, em dizer não quando for necessário, dizer sim quando é necessário, dizer não ainda, né? Agora eu não consigo, mas depois vamos, mais você vai conseguindo abrir um pouco desse leque. E aprendendo também sobre o negócio, né? Quanto mais você vai aprendendo sobre o negócio, aprendendo sobre as áreas, que cada uma das áreas faz, mais você vai trazendo isso para o dia a dia da equipe também, Júlio. Uma coisa que o pessoal aqui ama, eu acredito que não só eu, mas todo mundo está no chat, a gente tem a veia de gestão, adoramos frameworks, adoramos ferramentas. E a gente gostaria de saber quais as ferramentas que você utiliza no seu dia a dia para conseguir liderar. Quais as ferramentas que você utiliza em seu dia a dia?
Matriz importante e urgente, as principais, tá? Matriz importante e urgente. Tem uma matriz que eu não compartilhei aqui, mas a gente deixa ali nas referências, que é uma matriz chamada de matriz de delegação, que é uma matriz bem legal, que ajuda a gente a entender para quem eu delego e quando eu delego uma determinada atividade. Então, eu uso bastante no meu dia a dia. Eu uso bastante também, hoje, o PDI, porque é uma maneira simples também de ajudar a desenvolver de uma forma organizada as gestões das pessoas, e costumo usar uma metodologia de comunicação piramidal, que basicamente é como a gente organiza a comunicação para que a mensagem seja passada da melhor maneira para aquelas pessoas. Então, acho que são as principais que eu uso, mas, claro, dependendo do contexto, dependendo do momento, a gente vai adaptando uma metodologia diferente. O que eu digo para todo mundo sejam muitas vezes, né? Acho que não tem muito. Quem era mais antigo, né? Vai lembrar do Batman, né? O Batman talvez é mais novo agora, mas o Batman tem um cinturão, né? Que cada hora que ele vai enfrentar um herói, ele puxa um negócio diferente. Na hora, desculpa, um vilão, ele vai puxar um negócio diferente. Então eu brinco que a gente às vezes tem que ser assim também. A gente pode aprender várias metodologias, mas não corra o risco de querer implementar todas elas, porque vai dar ruim, né? Nem tudo funciona a todo momento. Mas uma vez que você tem esse conhecimento, você vai pensando, olha, para essa situação eu vou usar essa metodologia, para essa eu vou usar aquela outra. E aí você vai adaptando de acordo com a necessidade, a metodologia que você usa. Mas é que tem algumas como carta na manga, como essas, que essas são as que eu uso mais na rotina do dia a dia. Bom, aqui no PMI e também todos os analistas de projeto, a gente usa aí escopo, o risco, o tempo, o custo, a qualidade, recursos humanos, partes interessadas, aquisição, comunicação e todas as 10 áreas que o PMBOK nos solicita. Então, gostamos muito de ferramentas, mas quando se trata de soft skills, às vezes falta umas dicas, né? Acredito você, com a vasta experiência que você tem, qual a dica que você dá para alguém que hoje está como analista de projeto, gostaria de se tornar um gerente de projeto, mas ainda não sabe como chegar em seu líder para pedir essa oportunidade? Qual dica que você dá para essas pessoas? Primeira dica, seja tão bom que você não precisa nem dizer, né? O que eu tô brincando? O que eu quero dizer com isso, né? Assim, às vezes os atos que a gente faz, né? As ações, os resultados que a gente entrega, eles falam mais alto do que as nossas próprias palavras. Então, a primeira dica que eu dou, assim, eu quero me evoluir, quero me desenvolver de carreira, entregue o máximo de resultado que você puder. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entenda o que é esperado nessa função. Em algumas empresas, né, tem lá o job description, a descrição da atividade. Em outras empresas, você não tem às vezes um job description formal, mas você já sabe o que o líder está buscando. Se não sabe, pergunta para a liderança, não se colocando naquele papel, mas quais são as atividades, habilidades que você está buscando para essa função. E aí o terceiro, eu sempre digo assim, que muitas vezes não é eu quero chegar lá, então me diga como, mas eu preciso entender o que é aquela atividade, qual aquela função, e aí eu preciso entender o que falta para chegar até lá. Então, o que você pode também construir com o teu líder, ao invés de falar assim, líder, eu quero essa cadeira, você pode falar assim, líder, eu quero me desenvolver para um novo papel. Vamos sentar juntos e construir meu PDI? O que eu preciso praticar hoje? Quais são as habilidades que eu preciso me desenvolver na tua visão? Né? Pergunta para os teus liderados, se você tem liderado, pergunta para os seus pares, e você vai coletando isso vai te dando uma gama já de pontos que eu preciso me desenvolver. E aí, quando eu tenho isso na mão e eu sei o que é esperado, eu já consigo ter clareza do gap que existe. E aí eu vou trabalhar esse gap ali. Esse, para mim, é o grande foco, tá? Entregar resultados, ter clareza do que é esperado na próxima função e, principalmente, ter clareza de onde você está hoje, né? O que você falta desenvolver para chegar até lá. Existe hoje meio que um líder situacional, né? Que tem um brainstorm e as pessoas vão falando. Às vezes falta nas pessoas um start de levantar a mão e assumir algumas responsabilidades, né? Então, dentro de uma reunião onde se pede uma oportunidade de ideias, né, até para liderar um determinado projeto, às vezes falta um pouco de confiança nas pessoas. Você tem algum livro que possa indicar ou algum curso que possa indicar para que as pessoas possam ter mais confiança de se tornar um líder?
Tem um livro muito legal que eu gosto bastante, chama A Velocidade da Confiança, tá? É um livro de um autor chamado Stephen Covey, tá? Ele não está nas recomendações, mas depois eu posso mandar o time do PMI e compartilhar com todos. Então, A Velocidade da Confiança é um livro que dá algumas dicas nesse aspecto. Mas o que eu acho que é o mais importante aqui é, nesse exemplo específico, Júlio, acho que aqui tem mais a ver com a autoconfiança, né? Então, como eu seja algo mais autoconfiante comigo mesmo. E aí passa um processo de autoconhecimento. Então, a minha recomendação, mais do que também entender como eu vou gerar confiança nos outros, eu só consigo gerar confiança nos outros se eu consigo também entender sobre mim. Então, eu preciso estar bem comigo mesmo, preciso ter uma autoconfiança em mim. E eu tenho autoconfiança, tem outros aspectos que geram essa autoconfiança. Então, a dica principal que eu dou aqui tenha um autoconhecimento muito apurado, né? Que também você dá um webinar inteiro para falar sobre esse assunto, mas tenha um autoconhecimento apurado, tenha clareza do que você quer, tá? Porque muitas vezes eu não consigo gerar confiança porque eu nem tenho clareza do que eu quero. É muito comum, então eu preciso ter clareza do que eu quero. E aí, tendo clareza do que eu quero, né? Tendo um autoconhecimento sobre mim, eu consigo entender. E aí, se eu estou numa determinada reunião, né? Se você quer se posicionar ali, se prepare para ela, né? Essa reunião fala sobre qual assunto? É um assunto A? Então estuda antes, que aí você já chegar lá já com alguns inputs. Talvez você não vai ser o primeiro a falar, mas você vai, quando você tiver a oportunidade de trazer ali um adicional para aquele assunto, você vai conseguir contribuir também. Eu iria nesse caminho, tá? Mas autoconhecimento talvez é uma das habilidades mais importantes para qualquer profissional, não só líder, mas qualquer profissional conseguir exercer as outras coisas depois. Nós acreditamos que uma das peças fundamentais de um bom líder é o feedback. Assunto esse que você disse aqui dentro da sua apresentação. O feedback, né, ele é um momento muito íntimo entre o one-to-one, entre você e a pessoa que você está construindo. Existem vários tipos de feedbacks e eu gostaria que você não que desse um passo a passo de como dar o feedback, mas como você acha que seria um bom feedback para que você possa estar passando ao seu colaborado. O que eu digo, assim, não existe receita de bolo, né? Então, cada um vai ter dependendo do contexto. Mas o que eu posso dizer é que o que eu aplico, posso contar para vocês como eu costumo aplicar feedbacks. Eu costumo aplicar em 3 blocos. Primeiro deles, né? Dar uma introdução do qual é o momento que a gente está vivendo. Esse é o momento de feedback. Então, o que é esperado nesse momento de feedback? Esperado, olha, eu vou te trazer alguns pontos, mas não é uma justificativa. Eu quero que você ouça isso. Ouça, e aí processa, depois, se você quiser, a gente pode discutir um pouco mais. Mas é o momento de você ouvir. Então, eu já começo com a introdução. Esse feedback ele tem a ver com esta situação, ou tem a ver com este mês, ou tem a ver com esse semestre. Esse feedback, ele é uma situação que eu tenho de uma percepção sobre você, ou é um fato que aconteceu, ou é uma percepção de mais pessoas, voltamos, né? Acho que deu uma leve falhada, mas voltamos. Então, é uma percepção de mais pessoas sobre o seu trabalho. Então, eu vou dando uma introdução antes de eu explicar o que vai acontecendo. E aí, quando a gente começa o feedback, tem várias formas de fazer, tá? Tem gente que fala, comece primeiro pelas partes boas, depois vai, né, para a parte de desenvolvimento. Eu acho que isso vai depender do contexto. Mas aí eu sou muito transparente. A dica principal que eu dou, independente de estar falando de elementos positivos ou elementos de desenvolvimento, é trazer exemplos. Não dá para falar feedback. Júlio, você é extremamente comunicativo. Isso não é feedback. Isso é uma percepção. Você tem uma habilidade de comunicação muito boa. Um exemplo é que no dia do webinar, você fez uma abertura com muito entusiasmo, foi muito empolgado, e todo mundo elogiou muito bem sua abertura. Então, isso é um exemplo onde você exerceu a sua comunicação. Então, trazer um exemplo prático, para que a pessoa também consiga conectar. Isso tanto da parte de coisas positivas como pontos de desenvolvimento. E por último, para fechar, aí você abre um bloco para dúvidas. Né? Não é um momento de justificativa, mas de dúvidas. Eu quero ter um exemplo adicional sobre esse ponto, eu quero entender um pouco mais sobre aquilo. Então, você abre um exemplo para dúvidas. Né? Ou, em algumas situações, você tem dúvida se a pessoa entendeu o que você disse, pede para ela te comentar sobre aquilo. Então, eu queria te ouvir, assim, o que você, de tudo aquilo que eu falei nesse feedback, o que ficou na tua cabeça? E aí você consegue também entender na parte dela o que ela está contando. Então, resumindo o que eu falei uma boa introdução,
exemplos muito claros na hora de aplicar o feedback e no final, fechando ali, fazendo um resumo, né? Muitas vezes o resumo pela própria pessoa e não por você. Bom, vou subir aqui alguns comentários que teve do chat, né? A Isabela falando que é excelente conteúdo, muito obrigada. A gente tem aqui também do Sérgio, muito bom, parabéns. E a gente tem aqui do Valério, show demais. Hoje ganhamos, Fabiano, praticamente em um framework, com a camada bem natural de soft skills. E é isso mesmo, pessoal. A gente tem o prazer, a honra e a satisfação de ter o Fabiano aqui, uma pessoa que tem uma carreira maravilhosa, que foi líder desde a sua adolescência, desde que estava na faculdade, ele já era líder e hoje está arrasando em qualquer lugar que ele passa. Ele monta um unicórnio e vai para outra empresa e monta um unicórnio e mais sucesso, e mais sucesso, e mais sucesso. Fabiano, vou deixar você passar agora na parte dos livros e indicações. Perfeito. Gente, vocês viram que o Júlio aqui, né, tá ampliando muito isso aí, né? Vai aumentando a régua da expectativa de vocês, né? Mas brincadeiras à parte, assim, né? Eu fico feliz com os feedbacks, mas de fato, né, o que eu digo assim, que se fosse levar uma mensagem de tudo que a gente falou, eu queria que vocês levassem a visão de que a gente só consegue ser um bom líder se a gente gera impacto. Impacto é uma fórmula matemática bem simples. É tudo o que aconteceu com sua interferência, menos tudo que aconteceria se você não estivesse lá. Então, pense o seguinte, se você não estivesse nesse webinar hoje, o que seria diferente? Isso é o impacto que você deixou. Se amanhã, quando você chegar para trabalhar na sua organização, no seu projeto, na sua empresa, você não tivesse ido, o que teria acontecido diferente? Isso é o impacto que você deixou de realizar. Então, o impacto é tudo que aconteceu com sua interferência, menos tudo que aconteceria se você não estivesse lá, tá? E quanto mais eu vou gerando impacto, eu vou conseguindo depois olhar para trás e pensar, caramba, o que aconteceu na minha jornada? Isso tudo foi impacto, as sementinhas que a gente vai plantando, para no futuro esse impacto virar o que a gente chama de legado, né? Que nada mais é do que os vários impactos que a gente vai gerando na vida de alguém, na vida de um projeto, na vida de um negócio. Gente, recado final aqui é, se, na dúvida, confia. Significa o seguinte, não deixe de confiar na sua habilidade de fazer a diferença. Confia no processo. Muitas vezes hoje não tá tão bom, mas confia no processo. As coisas vão se ajeitando com o tempo. E confia também, de fato, na tua habilidade de fazer a diferença. Tá? Isso é chave. Isso me ajudou a trilhar essa trajetória até aqui e me ajuda a trilhar os próximos passos para o futuro. Mas confiança, né? Ter a confiança ou levar o confia junto com você é chave para os próximos passos também, tá? Tem várias recomendações de livros aqui, então tem um pipeline de liderança, como eu comentei, tem um liderança de alto nível do Ken Blanchard, também super legal, tem um poder de delegar, né, que é um livro que fala sobre delegação, os níveis de delegação que eu comentei. Esse Motivação 3.0 do Daniel Pink é excelente, maravilhoso, é um livro de cabeceira, é bem importante ter ali como referência. Tem um filme, O Amor Sem Escalas, então para quem quiser também aí ver um pouquinho sobre alguns aspectos de liderança de maneira diferente. Tem o Líderes se Servem por Último, que é do Simon Sinek, né? Então ele fala também um pouco dessa habilidade da liderança de se servir por último, ou seja, né, e se desenvolvendo, né, para desenvolver as pessoas. Tem o Comunicação Não Violenta, para quem quer treinar um modelo de comunicação adaptativo também, para lidar com diferentes conflitos que podem existir. O Lifelong Learners, tem o Negocio como se sua vida dependesse disso, para treinar habilidades de oratória, de comunicação, de eficiência ali. E tem o Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso, que também conecta muito com autoconhecimento, né? Como a gente se desenvolve cada vez mais, tá? Então, aqui é uma gama de recomendações de livros para todo mundo. E é isso, pessoal. Deixo aqui também meu LinkedIn, né? Então, hoje também, além da carreira profissional, atuo como mentor, consultor. Então, tiverem algum ponto ali, podem contar comigo também em outras vertentes. Pelo LinkedIn vocês me acionam. E espero que tenha contribuído bastante com a jornada. Eu vou abrir também, Júlio, se tiver mais dúvidas, perguntas aí. Mas já queria deixar aqui um agradecimento para todo mundo que participou até agora. Vi que quase todo mundo aí ficou até o final, então espero que tenha sido um conteúdo muito rico, muito útil para todo mundo.
Excepcional, meu amigo, excepcional. Dúvidas não temos, temos só alguns elogios aqui no chat, né? E tem um livro que você não falou, né? O de experiência do cliente, né? Exato, né? Esse não é de liderança especialmente, mas é sobre experiência, né? É o meu livro que eu sou coautor. Também quem quiser saber mais, depois a gente manda aqui o pessoal do PMI. Mas chama experiência do cliente na teoria e muita prática, né? Que é um pouco o que a gente falou, né? Não é só teoria, é muito dia a dia, muita prática para a gente fazer as coisas acontecerem. Exatamente, pessoal. Bom, ao chat, né? Deixei fixado lá em cima, pessoal, a nossa pesquisa de satisfação desse webinar. Bom, todo mundo sobe lá, por gentileza, clica no link e fala o que você achou do nosso webinar. Vou seguindo aqui com o nosso encerramento, então, primeiramente, gostaria de agradecer imensamente a todas as pessoas que estiveram aqui, né, nos ajudando para fazer essa transmissão, todo o pessoal do PMI, né, muito obrigado ao Rafael, a Cris, a Ana, a Lídia, né, a Diane, todo mundo que esteve atrás das câmeras para fazer com que esse evento fosse possível, né, e gostaria de agradecer imensamente também ao Fabiano e deixar, né, esse momento para uma última dissertação, né, para o pessoal que está nos assistindo antes do nosso encerramento. Primeiro, obrigado novamente a todo o time do PMI pelo convite. É sempre um prazer estar com todo mundo aqui. Né? Segundo, reforçar assim, gente, liderança é uma escolha de carreira, tem muito mais bônus do que ônus, então eu recomendo quem quiser seguir essa carreira e treinar e lembrar que liderança a gente vai aprendendo sempre, constantemente, nunca parar de aprender, faz parte do jogo. E agradecer em especial meu amigo Júlio, que esteve aqui, né, uma pessoa que eu acompanho há muitos anos, tenho a sorte de ter na minha vida como amigo, como padrinho e tudo mais, né, e obrigado pela condução também espetacular desse webinar. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco dessa visão de liderança ali de uma maneira tranquila, mas ao mesmo tempo também com uns aspectos que são importantes para formar lideranças de alta performance. Muito bem, satisfação enorme ter você aqui, né, como amigo, como mentor, como uma pessoa que eu acompanho na sua carreira maravilhosa há tantos anos. Pessoal, então vamos encerrar aqui a nossa transmissão, mas antes, novamente, a pesquisa de satisfação está no chat fixado lá em cima. Por gentileza, preencham para vocês terem o certificado de vocês. Então vamos agora à nossa agenda, pessoal. Temos o nosso próximo webinar que nós iremos falar sobre tendências em gestão de projetos, inteligência artificial e soft skills. Vai ser no dia 10 de julho, às 19h30. Já está disponível lá no Simpla. Vocês podem estar acessando ao Simpla e comprando, adquirindo, né, o ingresso para participar desse webinar. Temos também a nossa página oficial do Simpla. Procurem por produtor lá, PMI DF, que vocês vão encontrar todos os eventos do nosso PMI. Tem o nosso site, que é o pmi.org, o nosso Instagram, o PMI DF, o LinkedIn também tem o PMI DF, e, por gentileza, entrem, confiram, compartilhem, porque estamos aqui realmente para ajudar todos vocês. Para encerrar, então, a nossa famosa frase aqui do PMI: coisas boas acontecem para as pessoas que se capacitam aqui no nosso PMI. Desejo a todos uma excelente noite e aguardo no próximo evento do PMI. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite. Tchau, tchau.